Boa noite a todos e todas que estão aqui mais uma vez no nosso canal para assistir mais uma aula, né, e uma introdução. Né? Na verdade, vai ser uma introdução aqui, um preâmbulo de mais um curso lançado pelo professor Paulo Gala, né, agora em parceria com o professor Wallace Moreira, e que vem num momento muito pertinente, né, de discussão de desenvolvimento, discussão de industrialização, e vem no momento também, num ano em que o tema do debate aqui, o país tema do nosso debate, né, que é o foco do curso que os dois professores estão lançando, foi notório esse ano em destaque nos principais festivais de cinema internacional, né, com o filme Parasita. No finalzinho a gente vai discutir um pouco isso. Mas quero agradecer a audiência, pedir desculpa pelo atraso, tivemos pequenos problemas técnicos, mas agora está tudo ajustado. E antes de passar a palavra para eles fazerem as primeiras considerações iniciais, como eu sempre brinco aqui, né, em ordem alfabética, eu quero agradecer, né, a oportunidade novamente de estar mediando um lançamento de um curso dessas duas férias e apresentar um pouco eles. Eu acho que o Paulo, né, só para informar aqui, ele já virou sócio, né, do meu canal. A gente está negociando ainda, né, as nuances do contrato, mas 30% aqui do que vem de propaganda, as participações em cima, dispensa apresentação, mas enfim, professor, todos sabem, da Fundação Getúlio Vargas, mestre doutor por lá também, um grande estudioso aí da área monetária, também foi professor, né, visitante nas universidades aí de Cambridge, né, Nova York, Colômbia, e o professor Wallace Moreira, com o qual tenho o maior prazer de estar aqui agora nessa noite, né, pela primeira vez a gente conversando, né, que segundo o Paulo, ele está, né, para a Coreia do Sul como Elias Jabbour está para a China, então já é uma boa referência, então já é garantia de um bom papo. Eu vou apresentá-lo aqui, né, ele que tem a formação, né, em economia pela Universidade Federal da Bahia, onde também ele é professor lá atualmente, e ele tem mestrado e doutorado em desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp, né, aqui em Campinas. Então, é um prazer imenso, professor, contar com você, contar com a sua sabedoria e, principalmente, para a gente discutir esse país tão enigmático, né, que produziu um êxito industrial talvez sem precedentes, assim, né, vamos dizer assim, na segunda década do século XX, e agora as desigualdades vêm à tona. Então, com essa introdução, né, apresentação dos dois, eu passo a palavra agora, né, primeiramente para o Paulo, né, em ordem alfabética, depois para o professor Wallace, para falar um pouquinho da introdução que motivou vocês estarem fazendo esse curso, qual a importância, né, desse curso na atual conjuntura, né, e o link do curso vai estar aí fixado, tá, pessoal, para vocês se inscreverem, se cadastrarem, e o nome do curso é Coreia do Sul e o Sucesso Asiático, e com muito prazer estamos aqui com essas duas feras, às quais eu passo a palavra agora. Obrigado, Cassiano. Boa noite, Wallace. Um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre Coreia, né? Esse país tão fascinante, né, para o Brasil. Eu até costumo brincar que economistas brasileiros eles têm uma espécie de fetiche com a Coreia do Sul, né? Eu acho que nenhum país foi tão estudado no Brasil quanto a Coreia do Sul, né? Eu já fiz um levantamento de todos os economistas e todos os trabalhos que tem sobre Coreia do Sul no Brasil. Eu até diria que todo economista brasileiro de desenvolvimento econômico que se digne tem que estudar um pouco de Coreia, né? É quase como economia brasileira, né? E a Coreia aparece, né, nesses estudos aqui no Brasil por dois motivos, né? Primeiro, porque o Brasil estava muito à frente da Coreia, né? Quando a gente olha nos anos 60, o Brasil tinha a renda per capita coreana era 1/3 da renda per capita brasileira. Hoje a nossa renda per capita é praticamente 1/3 da coreana. Então o Brasil, que era visto com admiração, né, na Coreia, hoje se inverteu, né? Hoje a gente vê, como eu costumo brincar, não existe maior dor de corno para um economista brasileiro do que olhar para a Coreia, né? Porque tudo que deu errado aqui deu certo na Coreia, né? Então, eles até enviaram mensageiros para ver como a gente produzia carros, não é isso?
Exatamente. Então, reza a lenda. Tanto os chineses quanto os coreanos vinham no Brasil para aprender e hoje eles nos ensinam, né? E, de verdade, a Coreia é o maior sucesso da segunda metade do século XX, né? O único país que conseguiu, de uma população relativamente grande, que conseguiu atingir uma renda rica, né? Acima de $30 mil por ano. Outros conseguiram, Israel conseguiu, Singapura, Irlanda, mas são países de população pequena. País de população grande, de verdade, provavelmente foi só a Coreia, né? Então, ela desperta esse enorme interesse, né, de economistas ao longo do mundo, ao redor do mundo, e especialmente no Brasil, né? Eu conheço muita gente no Brasil que estudou Coreia do Sul, muita gente. Desde o Otaviano Canuto, que fez doutorado lá atrás, passando por uma série de economistas espalhados no Brasil inteiro, em várias universidades, né? Então, é isso que eu brinco, que talvez o Brasil seja um dos países que tenha mais especialistas em Coreia do Sul, né? Mais conhecedor de Coreia do Sul do mundo, talvez fora da Coreia do Sul, né? Eu mesmo estudei um pouco de Coreia do Sul, estive lá em Cambridge várias vezes com meu amigo Ha-Joon Chang, né? Que é talvez hoje um dos grandes estudiosos, né, de Coreia do Sul e um dos grandes pensadores, né? Que, enfim, que é coreano, viveu todo o milagre da Coreia, né? Ele brincava que a primeira vez que ele comeu uma bala, né? Bala de criança, ele tinha, sei lá, 14 ou 15 anos, que foi um cara do exército americano que deu para ele experimentar uma bala, né? Só para você ter ideia da pobreza da Coreia, ela exportava peruca feita de cabelo humano nos anos 60, né? Que é característica de país muito pobre, né? E eu sempre quis estudei Coreia, já escrevi no meu doutorado falando um pouquinho disso, sempre quis trazer mais a experiência da Coreia para as pessoas e sempre tive essa vontade de fazer um curso sobre Coreia, mas obviamente que o meu desafio era, primeiro, que eu não tenho conhecimento suficiente para fazer um curso com a profundidade que eu gostaria de Coreia, né? E aí sempre tive esse desafio de encontrar alguém que entendesse muito de Coreia, né? E recentemente eu encontrei o Wallace, que entende, não é que ele entende muito, ele entende absurdamente de Coreia, assim. Eu me arriscaria a dizer que hoje talvez pouca gente no Brasil entenda tanto de Coreia, e claro que o fato dele ter feito doutorado sobre a Coreia do Sul, né, sobre o sucesso da Coreia do Sul, ajuda muito. E o fato dele ter feito mestrado sobre o segundo PND e os erros do Brasil, em comparação com a Coreia, também ajuda muito, né? Enfim, ele tem um conhecimento fantástico, né? Então, conversando com ele, trocando ideias, falei, puta, olha, a gente tem que fazer esse curso, a galera tem que entender, né, o que está acontecendo na Coreia, e a gente vai falar hoje, né? Existem 3 mitos ridículos, né, que se defendem no Brasil, de que na Coreia todo mundo estudou, a Coreia abriu a economia e a Coreia tem poupança alta, logo ela se desenvolveu, né? Quem estuda, quer dizer, a pessoa que fala isso é meio vergonha alheia, assim, porque quando a pessoa fala isso é que ela não leu absolutamente nada de Coreia, né? Ela já revela a total ignorância. Mas a gente procura, vamos falar um pouco hoje na live, mas a gente aborda muito isso no curso, para mostrar que o buraco é muito mais embaixo, né? Ela usou mecanismos de mercado, sem dúvida, fez potências, né, tecnológicas, ela mobilizou capital, mas tudo via bancos estatais, né? Não foi a poupança do coreano que fez isso, né? E ela teve um Estado forte, né, interventor, com empresas estatais, com centralização financeira, coisa que a gente vai falar na sequência, né? Mas, enfim, só para comentários iniciais, assim, realmente um privilégio a gente ter o Wallace aqui com a gente, dele ter participado do curso, que eu adoro nesses cursos, Cassiano, que eu aprendo muito, né? Então, eu fico assistindo essas aulas de graça, né? Eu tenho vontade que eu não preciso pagar, então eu tenho cursos, assim, maravilhosos, né? E esse de Coreia tá fantástico, né? E o Wallace, assim, ele é aquele cara que toma porre com pinga coreana, né? Então, até se você puder abrir falando o nome da pinga coreana, que é bem mais ele sabe também o sotaque, né? Igual o Elias ali, certinho. Derruba muito mais que saquê. Saquê é água. É água. Fala aí pra gente, Wallace. Mas é isso. E antes de passar a palavra para o professor Wallace, queria, né, novamente agradecer, sempre o bom humor imperando nas nossas lives e dizer, né, só para contextualizar, quem não conhece o Ha-Joon Chang, né, não sei se assim se pronuncia, boa. Desculpa, foi bem, né, é o economista sul-coreano que escreveu o famoso livro, né, o best-seller Chutando a Escada, entre diversos outros, mas só para contextualizar o nosso país, ele também ficou famoso por ter dito que o Brasil passou pelo maior período está passando, né, pelo maior período de desindustrialização da história do capitalismo. Então,
com você. O Wallace, ele tem o WhatsApp do Radium, fala com ele o dia inteiro. Conta pra gente aí, Radium. Fala em coreano com ele? Fala em coreano ou em coreano? Imagina. Satisfação, professor Wallace. Com você a palavra. Opa, prazer é meu, cara. Antes de mais nada, quero agradecer pelo convite. Para mim é uma honra muito grande, né, poder estar aqui, participar, fazer esse curso com o Paulo. Quando eu e o Paulo começamos a dialogar sobre a possibilidade de fazer esse curso, antes de tudo, eu me senti muito honrado por poder fazer alguma coisa com o Paulo, né, pelo economista que ele é, pelo que ele representa hoje para o campo heterodoxo, né, no Brasil. O Paulo é uma referência, isso é fato, né? Então, independentemente de ter várias milhares de pessoas inscritas, ou enfim, independente de qualquer coisa, o mais importante, né, para mim foi fazer esse trabalho de parceria com o Paulo Gala, porque também, ao mesmo tempo, tenho aprendido muito, né, o Paulo é muito generoso, extremamente generoso, né, e isso não é comum, lamentavelmente, né, no nosso mundo acadêmico, muitas vezes o ego fala muito mais alto, né, então são poucas as pessoas que são generosas, como a gente citou o Radium Chang, né, cara. O Radium é um cara extremamente generoso, assim, você, né, de manter contato, de ajudar. Eu ainda como estudante de graduação, né, tive o privilégio de conversar com ele por e-mail, né, quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, eu recebi vários materiais, né, para poder analisar a Coreia com mais profundidade. Então, é sempre importante, né, para um acadêmico ter essa contribuição de pessoas já, né, consolidadas, né, no mundo acadêmico. E, acima de tudo, falar da Coreia, cara, assim, eu respiro, vivo pensando nisso, entendeu? Assim, a Coreia, inicialmente, quando eu comecei a estudar a Coreia, foi uma temática para fazer o meu doutorado. Posteriormente, virou paixão e amor, entendeu? Isso foi extremamente interessante. Ele está até pensando em mudar para a Coreia já, viu, Cassiano? Que ele me falou que vai passar um ano lá. Não fosse agora a pandemia, ele já estaria lá, fala a verdade. Eu diria que não é um mau negócio, não, hein? Aqui o Brasil tá... Cara, primeira vez que eu fui, assim, primeiros dias que eu passei lá, eu tinha convicção, e tenho convicção que eu moraria fácil lá, entendeu? Mas eu construí minha vida aqui, eu tenho minha vida aqui, né? Mas eu moraria fácil, eu me identifico muito com a questão da cultura sul-coreana, com a cidade de Seul, entendeu? Eu costumo dizer que o sul-coreano, ele é um brasileiro asiático. Em que sentido? Eles são muito receptivos, entendeu? Cara, eles são extremamente receptivos, porque assim, se você andar nos lugares turísticos de Seul, né, você vai encontrar o menu em inglês, você vai encontrar as coisas e vai conseguir falar, se comunicar. Mas quando você vai ali para outros lugares mais distantes, pelo menos na minha experiência, né, você já não encontra isso. Mas as pessoas se fazem entender por mímica, cara, eles fazem questão de fazer você bem, sabe? E isso é bem interessante, muito gostoso, porque você anda em Seul com a sensação de que você está em sua casa, que você sabe que você está no seu país. Então é o que eu sinto às vezes que eu fui lá, tá? E aí a questão da bebida é interessante, porque a semana passada, eu tenho uns 15 dias, eu falei pro Paulo, mandei uma foto para ele de uma cachaça sul-coreana, que eu particularmente não conhecia. Na verdade, uma caipirinha sul-coreana, cara. E por que a caipirinha sul-coreana? Porque da última vez que eu fui o ano passado para Seul, né, para fazer uma pesquisa com o professor Vitor Filgueiras sobre a reforma trabalhista. A gente fez um amplo projeto sobre o impacto da reforma trabalhista em 6 países, na Inglaterra, na França, na Alemanha, no México, no Brasil e na Coreia, né? Nós fizemos essa comparação, publicamos até um artigo sobre isso, né? E aí a gente foi, cara, nós entrevistamos CEOs de empresas, né? Tivemos uma entrevista com o pessoal da Samsung, da Hyundai, né? O Hyundai, e também tivemos contato com o sindicato. E aí, para mim, foi uma novidade, porque eu sempre pesquisei as empresas, sempre fui encantado pelo mundo do Chaibos, né, do papel do Estado ali no desenvolvimento, mas eu nunca tinha focado muito sobre essa dimensão do trabalho. E aí, no contato com o pessoal do sindicato, eu comecei a ter uma outra perspectiva, né, de como foi para a classe trabalhadora, né, a trajetória de desenvolvimento e como foi impactante para a classe trabalhadora o processo de abertura sul-coreana nos anos 90 com as políticas liberais, né, com o consenso de Washington chamado, né? E então, em um determinado momento, a gente saiu com a sindicalista para jantar e tomar bebida, e a cerveja é muito cara em Seul, cara, sabe? O trabalho estava em torno ali, quando eu fui, pelo câmbio, R$50 uma cerveja. Porra, mas era cerveja produzida lá ou era importada? Não, importado. Lá tem cerveja...
Então, assim, aí ela falou assim, mas aí a gente ia tomar uma cerveja importada. Aí ela falou assim, olha, nós, trabalhadores, nós não bebemos cerveja, nós temos uma cachaça que é do trabalhador. E essa cachaça foi, por incrível que pareça, quando tem um filme Parasita, quando aquele moleque vai convidar o outro seu colega para poder dar aula no lugar dele, eles estão tomando uma cachaça de garrafinha verde na mesa, se vocês observarem. Eu lembro. Tava Porque ali eles são pobres. Isso, eles não podem beber cerveja, então eles tomam aquelas cachaças. E eu tomei e fiquei bêbado com aquela cachaça. Assim, genial, cara. Sensacional. Cara, o teor alcoólico é o mesmo, é o padrão, 40%. É mais fraca, cara. E o interessante é ver um sachêzinho, mais fraquinho. Você não percebe. Vem um sachêzinho tipo meio que suco de limão, sabe? Que você coloca assim na caixa, porque ela é cachaça branca, e você coloca um sachêzinho, né? Como se fosse um suquinho de limão. E aí, cara, você dá uma mexida e fica parecendo. Claro, não lembra a nossa caipirinha, mas, pô, dá pra ficar bêbado, entendeu? Se esse for o objetivo. Vamos lá, que eu tô louco eu quero explorar o Wallace aqui. Vai lá, Cassiano. Eu tenho 10 perguntas para fazer para ele, que eu não tive tempo de assistir todas as aulas dele ainda. Então vamos começar, mas dizendo que o nosso canal não é só economia, é cultura também, é cultura de povos irmãos, enfim, de culturas gastronômicas, de bebidas, enfim. Mas vamos lá, seguindo aqui. A primeira pergunta, ela é bem emblemática, né? Quem foi General Park, né? Quem conduziu esse processo na figura de chefe de Estado. E há mitos, né, como o próprio Paulo colocou no início, de que porque a poupança, né, a educação, etc. E a gente sabe muito bem que por trás dos mitos houve um grande processo, né, um empenho do Estado em controle tanto da economia quanto da vida social, saída de capitais, etc. O Estado botou a mão ali com peso e até reza a lenda, punia quem descumprisse, né? Então, a primeira pergunta é essa: quem foi o General Park e qual a sua importância para a construção desse processo de industrialização na Coreia? Deixa eu falar um pouquinho e perguntar em cima, e eu já devolvo para o Wallace 2 perguntas, a sua e a minha, né? O General Park, assim, de maneira bem simples, é o grande nome associado ao sucesso do desenvolvimento da Coreia, né? Ele é uma figura fascinante, porque ele, inclusive, escreveu sobre desenvolvimento econômico, né? Tem uns textos dele que ele é quase um economista do desenvolvimento. É um negócio fantástico, né? Você vê onde a cabeça dele já estava pensando, né, em relação ao que poderia ser feito com o país, o que deveria ser feito com o país, né? E até costumo brincar que muitas vezes na coisa de ditadura, a ditadura é um negócio meio roleta russa, né? Porque você pode ter a sorte de ter um baita ditador ou o azar de ter um péssimo ditador. Aliás, na Coreia do Sul e do Norte a gente tem 2 exemplos, né? Eles tiveram o ditador brilhante no Sul e o ditador burro no Norte, né? Tem uma maneira meio simples de explicar. Mas até o que eu queria passar para o Wallace, assim, primeiro que, assim, talvez não fosse o General Park, teria sido outro, né? Porque agora, contradizendo o que eu disse, muitas vezes a gente tende a personificar como se fosse aquela pessoa que fez, mas é muito mais do que aquilo, porque tem processos sociais, econômicos, estruturais correndo, e tudo isso que a gente mostra ao longo do curso é o que explica a Coreia, né? Então, a pessoa é importante, mas ela é simplesmente alguém que meio que encarnou aquela função. Agora, o que eu acho mais legal do parque, isso que eu queria perguntar para o Wallace, é a calibragem que ele soube fazer entre Estado e mercado, entre público e privado, porque isso que eu acho fantástico, né? Porque ele era muito poderoso, ele era um ditador, né? E ele construiu toda aquela economia em torno do pensamento dele. Então, ele fez a POSCO estatal, que era uma companhia que ele achava que precisava ter. Mas, ao mesmo tempo, ele nutriu os Chaebols, que era uma iniciativa privada que ele estimulava e cuidava. Mas ele também punia, porque não tinha uma moleza, tipo o Brasil, que você faz uma tarifa e a galera fica a vida inteira lá vivendo na tarifa. Então, ele calibrou de maneira muito inteligente os bancos estatais financiando os Chaebols, né? Mas com metas de sofisticação tecnológica, de graduação tecnológica. Então, isso eu acho que é uma coisa legal, né? Do quem foi o General Park, né? Que é um belo exemplo. Um pouco a China faz isso também, né? Desse manejo incrível de planejamento econômico, de uso de forças de Estado combinado com as forças de mercado, que, a meu ver, é o que explica o sucesso coreano, né, Wallace? Mas, enfim, eu estou fazendo isso mais para te provocar. Conta pra gente aí a pinga que o General Park tomava.
Cara, assim, o General Park, tanto é que só para a filha dele, né, foi a caçada, né, que perdeu o mandato. E eu tenho a impressão, né, a leitura que eu faço, só para a gente ter uma ideia da importância, da relevância do General Park, ela foi eleita pelo saudosismo durante o período do governo Park. Quando foi a eleição na dela? Coreia. Você tem as datas aí, se você puder falar os anos, mais ou O menos? específico foi 2013. 2013. Ela foi eleita. 2013. Ela toma posse em 2013. Depois ela caiu em 2015. Foi impeachment também, próximo, né? Também foi impeachment, né? Então vejam que agora, só para fazer lá tem corrupção e impeachment igual aqui. Esse é o primeiro mito que precisa ser esclarecido. Agora, esclarecido. O que me assusta no caso do impeachment dela, embora eu acho que tenha sido positivo para a Seul, porque o presidente Moon está fazendo um excelente governo, na minha avaliação, e as avaliações também, né, na Coreia, o coloca com quase 70% de aprovação, principalmente com o cenário que ele está atravessando, as políticas que ele está implementando, é que ela estava seguindo a agenda, né, mais no sentido liberal, né, em que contradizia toda a história da tradição do pai dela. E, ao mesmo tempo, o que me chamou muita atenção é que essa questão da relação, Paulo, que aí é justamente que eu quero entrar, entre Estado e setor privado na Coreia é histórica, entende? Nunca houve esse discurso moralista da relação entre Estado e setor privado, como aconteceu agora em Seul, e ainda, para mim, não ficou muito claro o que foi que aconteceu. Eu acho que foi muito mais uma questão de corrosão da popularidade dela e fragilidade dela, né, do que, de fato, ali aquela relação dela com a guru dela e dinheiro de empresas para financiar aquelas instituições que ela estava relacionada. Mas voltando para o presidente Park, é importante, assim, ele é um general, é um cara do exército, né, que vem do exército, que aplica o golpe em 1961, depois daquele período da colonização americana, porque tem o fim da colonização japonesa, né, em que a Coreia foi muito maltratada, embora o Japão tenha corroborado ali, né, para construir uma relativa infraestrutura em Seul, isso é reconhecido, ao mesmo tempo que, por exemplo, massacrou muito a Coreia na questão da educação. Por exemplo, no período da colonização japonesa, quase 80% da população sul-coreana era analfabeta. Né? Ele criou uma mão de obra profissional qualificada para trabalhar em alguns setores de indústria que não concorria com as empresas japonesas na Coreia, né, mas inibia, né, o avanço, como uma grande metrópole, uma relação entre metrópole e periferia, nada, né, que nos... Só para precisar as datas, então, o Japão ele dominou ali a Coreia até o final da Segunda Guerra, né? Isso, de 30 a 45, 55, mais ou menos. E a data da Guerra das Coreias... Quando houve 50 a 53. 50 a 53. Quando os Estados Unidos entra lá para supostamente salvar a Coreia. Isso. E os Estados Unidos... Isso é importante porque, veja, o Park, quando ele dá o golpe, a Coreia estava sob o domínio de um presidente, né, o Syngman Rhee, né, que era um cara mais liberal, tanto é que ele se submeteu às reformas impostas pelos Estados Unidos, como privatizar todo o sistema bancário sul-coreano, né? E o Park, espécie de Bolsonaro. Qualquer semelhança, né? Por que é interessante? Porque o Park ele tem uma influência japonesa na sua formação de concepção de desenvolvimento. E aí, por que isso? Porque ele vai olhar muito para Zaibatsu no Japão. Então, quando ele entra no poder, quando ele aplica o golpe em 1961 e vai governar até 1979, que é quando ele é assassinado, né, ele vai aproveitar a reforma agrária que foi feita na Coreia do Sul, né? As pessoas sempre pensam que reforma agrária é coisa de comunista, mas a reforma agrária é essencial para o processo de trajetória de desenvolvimento. Né? E a reforma agrária foi importante para a Coreia porque deu ali a base para criar a burguesia nacional, que o presidente Park vai fazer isso. Né? E ele vai aproveitar esse cenário. Em 1961, quando ele implementa o golpe, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é estatizar todo o sistema bancário, que é um pouco o que o Paulo falou. Veja, que é aquilo que o Peter Evans, né, trabalha um pouco com o conceito de autonomia relativa do Estado. Ele percebe que não só pelos estatal, pegando o modelo japonês, era importante gerar o desenvolvimento, e ele cria um laço através de doação de terras e empresas para famílias sul-coreanas, que é a origem do chaebols, para desenvolver setores específicos que estavam ali contemplados no que a gente vai ver de 1961 até os anos 80, nos planos quinquenais. Né, que eu acho que, assim, esses planos quinquenais, a trajetória deles são relevantes para a gente entender a evolução da Coreia do Sul. Mas, deixa eu só te interromper, que essa coisa que você falou do Zaibatsu, né, é muito importante, porque essa relação entre o público e o privado no Japão, né, que está, vamos dizer assim, coroado nos Zaibatsus, né, e para quem conhece a cultura de empresa japonesa, eu fico assustado até hoje. Eu tenho amigos que trabalham em banco japonês, aquilo parece uma máfia, porque, assim, o banco só empresta para a empresa japonesa
que é dono da autopeça japonesa, que tem altas conexões com o governo japonês. Então, o negócio tudo entranhado, né? Eu acho que valeria você falar um pouquinho dessa coisa dos Zaibatsu e como os Shy Balls, no fundo, são uma espécie de cópia, né, que o parque faz dos Zaibatsu no Japão, e que é esse modelo, que depois o FMI foi até criticar, né, falou que era um crony capitalism, né, porque isso aí deu super certo até os anos 90. Aí, quando eles abriram, fizeram a abertura financeira e veio a crise asiática, eles falaram, não, isso é o crony capitalism dos asiáticos, né, que sempre deu certo, só deu errado quando eles fizeram a abertura financeira, né? Mas, enfim, se você puder explorar um pouco essa relação aí, né? Claro. A grande questão, acho que diferencia os Zaibatsu, né, das Shy Balls, é que, ao contrário, porque, veja, uma das características dessas empresas é a diversificação produtiva, né? Eles atuam em setores relacionados e não relacionados. Né? Então, você pegar a Hyundai, atua em vários setores, construção civil, né? Automóveis, barcos, entendeu? A Samsung também, né? A Samsung, a LG, né? Que é outra empresa também diversificada e famosa, estou citando aqui as principais que as pessoas mais conhecem, né? E todas essas empresas diversificaram, mas com exceção de um setor, o presidente Park não vai deixar, que é o setor financeiro. Porque o setor financeiro todo estatizado era um mecanismo de tornar essas empresas refém do Estado, né? Porque a Coreia, o que é que o presidente Park vai fazer? Eu acho isso genial, que eu chamo isso de centralização financeira, né? Ele vai captar recursos externos, aproveitando e otimizando o cenário internacional geopolítico favorável, e vai distribuir recursos via bancos estatais, mas para quem quiser vai ter que obedecer e fazer o que ele quer, entendeu? O que ele quer é dentro daquilo que ele, né, percebe que é importante para o país, né, que é um processo ali de desenvolvimento, de forte transformação estrutural. Então, ao contrário dos Zaibatsu, né, o presidente Park não deixa os Shy Balls entrar no setor financeiro. Só depois, veja que só depois, nos anos 80, quando a Coreia já tinha se estabelecido ali, através do quarto e do quinto plano quinquenal, é que os Shy Balls vão começar a poder entrar no sistema financeiro de uma forma extremamente estratégica, não é de forma aleatória que eles deixam fazer isso. Eles vão abrir o mercado financeiro e vão querer que as estatais, que as empresas nacionais tomem conta do sistema financeiro para não desnacionalizar a estrutura financeira do país. Né? Quando isso acontece, vem a crise de 97, entendeu? Que é o que o Paulo está citando. Com certeza. E é interessante fazer uma reflexão, primeiro em relação ao Brasil, né? A diferença. Lá um general deu um golpe, né, e fez a reforma agrária. Aqui os generais deram um golpe para evitar a reforma agrária. Então, eu acho que Não, só uma correção, Cassiano. Quem fez a reforma agrária na Coreia foram os Estados Unidos, tá? Foram os Estados Unidos. Foram os Estados Unidos ainda. Mas... a reforma educacional e a reforma agrária são duas heranças dos Estados Unidos que deixou para isso. Agora, o que acontece que o Parque faz, a contragosto dos Estados Unidos, é estatizar o sistema financeiro. Porque os Estados Unidos tinham privatizado. O que é que o Parque, o presidente Park faz? Ele percebe que ele vai precisar do sistema financeiro para cumprir seus objetivos de fortalecer estruturas produtivas. Mas com banco privado, né, e ainda estrangeiros, multinacionais, não teria essa autonomia, né? E aí o que ele faz? Ele estatiza. É por isso que, me permitam fazer só essa consideração, por isso que eu sou contrário à ideia... Nós estamos aqui para te ouvir. É por isso que eu sou contrário à ideia do desenvolvimento a convite à Coreia, né? Porque as pessoas sempre falam, o cenário geopolítico foi importante para a Coreia desenvolver, só que tem vários fatos históricos que mostram que a Coreia enfrentou os Estados Unidos, enfrentou o Japão, por exemplo, em determinado momento. Foi fazendo uma leitura muito... Eu acho, por exemplo, é óbvio, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz comparação. Mas, por exemplo, se a gente pegar o Vargas aqui no Brasil, né, de 30 a 45 e tal, o Vargas também aproveitou vários momentos geopolíticos para poder financiar seu projeto. Foi oportunista, né? Porque essa coisa a gente vai voltar a falar disso, das três linhas, né? As três interpretações sobre o sucesso da Coreia, que é o liberalismo, enfim, que é uma visão quase boba, né? De que ela abriu, se liberou. A outra visão, que é o desenvolvimento a convite, de que a geopolítica produziu o fenômeno coreano, né? Porque ela estava ali na cabeça da Guerra Fria, né? E a outra linha, que é a que a gente se filia, obviamente, de que foi um uso oportunístico, né? E um Estado eficiente e oportunístico que criou essa transformação estrutural. Mas só para pontuar um negócio, que o Wallace falou muito bem, pensa nas multinacionais. O coreano não foi tonto de ajudar a ajuda da multinacional. Ele se alavancou, catapultou e fez a dele, porque senão parece que as multinacionais, se a geopolítica é boa, vão te ajudar a se desenvolver, não é isso?
Exatamente. Não, e é um ponto fundamental assim na compreensão. E se você reparar o modelo, né? Então você citou LG, Hyundai, você tem Samsung, né? Como eles né, diversificaram a produção, né? Enfim, dos seus utensílios, produz desde ar-condicionado até geladeira, enfim, tudo da mais alta tecnologia. Mas é interessante que eles também, aí já fazendo um paralelo assim, tanto com o presente, tanto com o passado, que mesmo depois aí é uma curiosidade, até uma pergunta, assim, que mesmo depois dessa reforma, da crise, enfim, né, da Ásia, etc., e mesmo depois dessa abertura, essas empresas mantiveram uma resiliência muito grande, se consolidaram no cenário internacional, né, principalmente a Samsung entrando no campo dos smartphones, né, concorrendo diretamente com a Apple, agora vem a China, e aí está lá, e aí a Samsung já está começando a se ligar, e aí vem também a questão da própria Hyundai, que entrou pesadamente aqui no Brasil, né, tem montadora aqui da Hyundai, né, tá aqui no Brasil, espalhou os carros como a Zira, Santa Fé, né, de Exato. luxo, né, de médio luxo ali, foram absolutamente de bom gosto, assim, absorvidos de forma muito, vamos dizer assim, até do ponto de vista inesperado, assim, né, que geralmente o pessoal, não, vou comprar um Volkswagen, um alemão, não, né, Coreia, às vezes, né, tem aquele preconceito, mas a galera viu a qualidade, né, dos carros e isso foi se desenvolvendo. Então, o que garantiu essa resiliência dessas grandes empresas, né, principalmente num período depois de abertura econômica e, né, flexibilização do mercado financeiro, uma crise e a concorrência cada vez maior, principalmente se a gente for entrar, né, no século XXI. Então, quando começou, né, então, o Japão tinha a Sony, aí a China começou a entrar agora, né, na segunda década do século XXI. Então, é impressionante a resiliência e a força, mas o que justifica isso, né? Principalmente tendo em vista esse processo que aconteceu. Não, mas primeiro a gente tem que imaginar que são campeões internacionais, né? Então todo país rico ele tem seus campeões internacionais, né? O campeão internacional ele joga na Liga Mundial, né? Então ele pode contratar os melhores jogadores, ele tem acesso a funding, ele está na fronteira tecnológica, ele investe muito, né? Um jogo de Liga de Campeões. E as coreanas conseguiram chegar lá, né? A LG é um caso desse, a Samsung é um caso desse, a Hyundai é um caso desse. A grande questão é como o Estado ajuda na criação dessas empresas, porque, por exemplo, a grande diferença do Brasil em relação à Coreia é que o Brasil não tem essas potências industriais tecnológicas, né? Tirando honrosas exceções como, sei lá, a Embraer, que já era, mas a WEG, algumas indústrias, assim, a Coreia conseguiu criar uma massa crítica de empresas globais, altamente eficientes, altamente produtivas e que estão na fronteira tecnológica. Elas não dependem mais hoje do governo. É claro que assim, a briga está ficando tão acirrada que até China, Alemanha e a Coreia estão repensando, e o Japão estão repensando essa ideia de voltar a ajudar mais as empresas. Mas a ideia é que quando você já está lá em cima da fronteira, você já passou a arrebentação da onda. Então você já consegue surfar de maneira, vamos dizer assim, mais tranquila, né? Enquanto que no Brasil e nos países emergentes a gente sequer conseguiu passar essa arrebentação. Essa né? arrebentação. Então, a gente ainda tem empresas muito frágeis, né? E aí eu queria passar para o Wallace, que até para ouvir ele mais isso, porque o grande sacada do parque, voltando na coisa do General Park, foi o que ele conseguiu fazer para criar condições, vamos falar de uma palavra da moda, Wallace, ambiente de negócios, né? Porque no Brasil, assim, não. Você faz o seguinte, você desburocratiza, tira a burocracia, faz o cartório digital, faz o cara abrir e fechar a empresa em 15 dias e beleza. Se você fizer isso, você vai bater Samsung, você vai bater Huawei, você vai bater Caterpillar. É o sucesso. Você vai bater todo mundo porque agora o cartório é digital. Então você faz tudo na hora e você abre a sua empresa rapidamente. Quer dizer, então é evidente que essa história aqui, essa história da carochinha que se conta no Brasil é ridícula, né? Mas a pergunta é o que o General Park fez, né? Por um lado, centralizando o capital, dando grana para essas empresas, mas por outro lado, usando o chicote, né, que a gente fala na literatura, o carrots and sticks, né, obrigando elas a conquistar o mundo, ter disciplina exportadora, ter graduação tecnológica, né, porque a questão é essa, como é que ele criou o ambiente de negócios, né, para permitir empresas competirem no mundo, né, Wallace? Por aí, né?
Sim, sim. Eu acho o Daniel Waldrop tem um artigo, tem um capítulo dele recente de um livro em que eles estão, ele e o Robert Wade, né, que são dois grandes nomes da área de quem estuda indústria, de quem estuda inovação, né, quem estuda a Ásia, em que eles fazem uma análise de um dos estudos mais famosos do Banco Mundial, né, que é o Asian East Miracle, Não, né? East Asian Miracle. The East Asian Miracle. É um estudo de 1993, foi financiado pelo Japão e tentou forçar no limite a barra para dizer que foi a liberalização e tudo mais, né, que promoveu o sucesso da Ásia, né? Isso, porque assim, o que eu não tinha lido esse texto do Daniel Waldrop, mas recentemente eu li, e tem um ponto que ele puxa a Alice Armisden, né, para poder mostrar que, olha... Bom, desculpa te interromper, juro que eu paro, tá? Claro. Só mais uma. Esse é aquele King Kong meets Godzilla, não é? King Kong meets Godzilla, em que ele faz o choque das duas interpretações, da Armisden e do Wade, contra a interpretação do Banco Mundial, né? Depois, aliás, se você querer fazer propaganda do curso, já fazendo, lá no curso tem todos os textos e toda a referência bibliográfica, mas esse é um texto-chave, que eu acho que é o King Kong meets Godzilla. Isso. Mas assim, por que é interessante? Porque, por exemplo, no estudo do Banco Mundial, quando eles estão analisando, porque a ideia do Banco Mundial é comparar a América Latina, em um determinado momento, com a Ásia, e dizer que a América Latina, o grande problema foi a industrialização substitutiva de importações, né? E ao tratar da Ásia, em particular pegando o caso da Coreia, falam sobre o sistema de metas. Veja, no caso da Coreia, e já entrando nessa questão do Chaibos, a relação Estrada-Chaibos, uma coisa muito diferente que foi feito na Coreia são as punições. O Eun Kim, ele tem um livro, Big Government e Big Business, né, em que ele vai mostrar vários exemplos de como o governo punia as empresas, né, por não cumprir os objetivos, ou não queria diversificar como ele queria. Por exemplo, a LG foi uma delas no terceiro plano quinquenal, né, quando a Coreia está avançando para a indústria pesada e química, e a LG se limita, né, em seu processo de diversificação, o que é que o governo PAC vai fazer? Vai cortar financiamento para eles, entende? Então, eu acho que esse é uma grande diferença. Agora, uma outra questão bem interessante, já tratando mais do período... Primeiro, eles investiram, todas as grandes empresas sul-coreanas investiram muito forte em pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia, eles criaram seus centros tecnológicos, né? Tanto é que o Kim Lin, que é um especialista, né, nessa temática de construção da capacidade, construção de inovação, de catch-up, né, do leapfrog, ele mostra claramente como os Chaibos construíram toda a base científica para absorver o conhecimento, né, e ter o upgrade, ter o catch-up, que é você absorver o conhecimento, por exemplo, através de licença de importação, através de importação, e você depois desenvolver aplicando a engenharia reversa e transitar para o processo de inovação, né? Essas grandes empresas construíram isso. Mas com o processo de abertura, tem uma coisa que eu acho que é extremamente fundamental, é que essa lógica de fragmentação produtiva, como, né, na literatura chamada de cadeias globais de valor, as empresas sul-coreanas não entraram nessa onda de separar propriedade de gestão. As empresas sul-coreanas mantiveram ali aquela lógica da gestão familiar. E por que isso é importante, Cassiano? Na minha concepção, porque geralmente CEOs, eles estão preocupados com o lucro, com o bônus. Eles não estão preocupados com a propriedade com longo prazo. A ideia deles é ter o bônus no curto prazo. O que vai acontecer com a empresa no futuro? Entendeu? E no caso das empresas sul-coreanas, por manter essa gestão, né, com a ideia, a lógica de participação cruzada de ações, e aí daqui eu explico um pouquinho isso, eles conseguiram manter ali a lógica do financiamento de longo prazo, de inovação constante, que é isso que dá a Hyundai, a LG, né, esse fenômeno de nome e de respeito no mercado. Né? O Lee Sung Kim, ele tem um livro, né, sobre da imitação e inovação na Coreia do Sul, em português. Aliás, esse livro é maravilhoso, né? Leitura obrigatória para quem quer entender desenvolvimento econômico. Né? Isso. Porque ele fala assim, sabe o que é interessante na Coreia? As pessoas acordam e dormem e as Chaibos estão em todos os lugares. Você, em Seul, né, elas estão em todos os lugares. Aqui no Brasil, as pessoas, se a gente for analisar, acordam, dormem e estão com alguma coisa coreana na mão, ou celular, da Samsung, da LG, né? Com alguma coisa elas estão, ou TV, ou computador, porque são empresas que dominaram, né? Tiveram a Hyundai, até o início dos anos 90, por exemplo, ela estava em 15º no ranking da indústria automobilística e hoje ela está em 4º, 5º, cara. É um crescimento extraordinário, entende? No mundo, com modelos que tem
no mundo, com modelos que têm inserção internacional em vários mercados. E eles optaram também aqui, pelo menos no Brasil, não sei qual a realidade de outros países, para acessar a população de mais baixa renda também, né? Com smartphones mais simples. Então você pega um HB20, então uma classe média mais baixa. Então eles tiveram essa inteligência também de entender o mercado brasileiro para dominar tudo, desde o do luxo até esse mercado mais, vamos dizer, simples, né, do ponto de vista de comparação de produtos. Eu acho que é bem um político de mercado, eles se adaptaram à realidade do mercado. Quando eles entraram no Brasil, a Hyundai só tinha carro de luxo, né, que era o EX35, e aí, à medida Santa que Fé, foi crescendo, né, aquela... Isso. À medida que a economia foi crescendo com a ascensão da chamada classe média, o que é que a Hyundai fez? Inovou, cara. Foi lá e entrou em carro popular, em setores populares e com muito sucesso, entendeu? Com muito sucesso. Mas veja, o que eu queria dizer, assim, essa questão da Coreia ter mantido a lógica da propriedade familiar, tanto é que foi noticiado, né, há um mês passado aí, de que o presidente da Samsung disse que não ia passar para os seus filhos a gestão. Eu duvido que ele vai fazer isso. E até aquela história daquele lá que ele morreu, não sabe se morreu, porque ia pagar um imposto de renda gigante da herança, tem essa história também. Eu duvido que eles vão fazer isso, por uma questão básica. Tem uma estratégia das empresas sul-coreanas, do Chaebol, que é a chamada participação de ações cruzadas. Né? Por exemplo, como é que eles fazem? De uma forma bem tentar que eles vão fragmentar a produção. Então, eles vão pegar a empresa A e comprar a ação da empresa B. E a empresa B a empresa C também vai comprar um pouco da participação da empresa B. Ou seja, ele vai pegar as empresas todas da cadeia deles, vão mandar todas comprar ações de determinada empresa. No final das contas, né, vai ter todas umas 8 ou 9 empresas da Samsung, dona daquela nova empresa que eles compraram, e eles dominam toda a cadeia, né? Então eles não perdem o controle da fragmentação, e portanto não comprometem, na minha concepção. Ele é dono por exemplo, pega carro, né? Ele é dono de autopeças, de fornecedores, o fornecedor tem uma participação na empresa, então todo mundo é meio que dono de tudo, né? São oligopólios, assim, diria, de mercado. E é engraçado, porque... Só você me permite uma pergunta? Então, claro. No mercado interno coreano, isso até é uma curiosidade agora, já que a gente falou que eles funcionam dessa forma nacionalmente. Então, eles optaram por essa estratégia? Então, há um monopólio dessas grandes empresas? Ou há essa concentração? Ou tem alguma diversidade em algum outro tipo de setor espalhado pela Coreia? Qual que é a característica? Isso é uma coisa legal, que a gente fala um pouco disso no curso, se o Wallace puder explorar, e essa é uma discussão muito importante também para os economistas mais ortodoxos, liberais, que é a questão da estrutura de mercado e da chamada forma de concorrência, né? Porque no mercado mundial a gente sabe que as estruturas são extremamente concentradas. Então, você pega carros, né? Carros você tem, sei lá, uma concorrência monopolística, um oligopólio que tem 10 empresas que mandam. O problema é que para a sua empresa doméstica conseguir competir lá no mundo, ela vai acabar ficando muito forte domesticamente. Mas, ao mesmo tempo, na medida em que você abre para importações, também a sua empresa doméstica vai competir com as multinacionais domesticamente. Então, é preciso ter claro essas estruturas de concorrência domesticamente e internacionalmente, né? Que é a pergunta que você fez, Cassiano. E se o Wallace puder contar melhor para a gente, porque esse jogo entre concorrência e oligopólio dentro e fora é um jogo fundamental de se entender para entender a Coreia e a Ásia, né? Cara, tem um discurso que a Alice Amsden reproduz no livro dela, do presidente Park, quando ele anuncia o terceiro plano quinquenal. E é uma aula de economia, principalmente para o pessoal que acredita em livre concorrência, entendeu? Concorrência perfeita. Ele vai dizer assim, olha, se a gente quiser, de fato, projetar o nosso país para o mercado internacional, a gente tem que ter economia de escopo. Para ter economia de escopo, a gente vai ter que concentrar o mercado. Não dá para alcançar economia de escopo e economia de escala, gerando concorrência perfeita. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com economias com concentrações de mercados, em alguns setores considerados estratégicos. E é isso que vai ser feito na Coreia. Você vai concentrar mercados em vários setores, né, dominados pelos chaebols. Vou citar só um exemplo mais recente, assim, já para não ficar dizendo, o cara está falando só lá dos anos 60, 70. Quando a Kia quebrou em 1997 na crise da Ásia, né, que a Kia foi para a venda, foi de uma virada para a noite, cara. Eu estudei isso porque eu fiz um trabalho para o IPEA, né, sobre a indústria automobilística sul-coreana e a sua inserção nas cadeias globais de valor, foi publicado em livro. Né? O governo faz uma negociação de que só quem podia comprar a Kia eram empresas nacionais. E quem que vai comprar a Kia? A Hyundai. Aí hoje, entende? A Hyundai hoje ocupa 75% do mercado.
da indústria automobilística dentro da Coreia. Quem comprou a 75% Chrysler, da indústria né? de carros exato. Porra, qualquer governo Então, nossa, isso, ai, meu Deus do céu. Mas isso que para, então, quando a gente isso vai mudar isso no Brasil? Ó, Tempore, ó, então, Mori, meu Deus. Isso é uma questão chave. Bate o porque, desespero. Assim, aí os caras falam, não, a defesa da concorrência é fundamental. Então, o governo brasileiro, o objetivo dele é desmontar todos os oligopólios e toda a força que a gente teria para poder competir no mundo, né? E aí, quando você deixa um sistema super concorrencial aqui dentro, o que vai acontecer? Ele vai ser massacrado pelos gigantes de fora. O problema da concentração de mercado não é doméstico, ele é mundial. O mercado mundial que é concentrado. E você, como um país emergente que se defronta com isso, você vai acreditar o quê? Que se você fizer a sua concorrênciazinha aqui, você vai competir com os caras, né? E claro, e aí tem um custo, porque realmente os mercados ficam mais concentrados, né, Wallace? Eu queria te ouvir. Como é que se limita aí o carro $100 mil? Porque ela vai se deparar com a competição da BMW, da Mercedes dentro da Coreia. Então, nos bens tradables sofisticados, a concorrência acaba se dando no nível do mercado global, não é isso? Isso mesmo, Paulo, é perfeito. E além disso, tem regulação, né, cara? O sistema de regulação de preços na Coreia funciona de forma, né, bem interessante, porque você ganha poder de mercado, mas você também não pode, né, atuar de forma oligopolística dentro do mercado com preços extremamente distorcidos. Né? Mas isso é uma coisa delicada, né? Como é que a autoridade de defesa da concorrência pilota isso na Coreia? Porque tem uma tensão aí, né? Porque se você tem uma autoridade... Pega o CAD, por exemplo, né? Então, uma das questões é justamente isso que você falou, Paulo. À medida que havia, né, um processo hoje é muito mais difícil, mas o que é que se fazia muito? Você abria o mercado para esse setor, entendeu? Você abria para as importações. Então, você gerava o choque. Né? É o que o Lee Sung-kim chama muito de choques, né? Que o governo sul-coreano, ele sempre direcionou o país através de grandes choques. Quando ele percebia que havia alguma coisa errada em determinados setores, o que ele fazia? Ele gerava choques. Ou ele cortava financiamento, ou ele abria o setor para a competição, para que esses setores ou gerassem mais investimento em inovação, ou adotassem uma política de preço mais competitiva. Mas esses choques, essas estratégias... Isso que você está me falando, cara, essa é uma discussão que o Cassiano levantou, que é muito legal, porque assim, me faz lembrar de um livro que eu li recentemente, que é um cara muito legal, chama David Walsh, que é a história do conhecimento na riqueza das nações. Ele destaca lá, depois eu deixo referência, acho que até no curso eu falo um pouco disso. Ele destaca nos Estados Unidos a briga do governo americano contra a Microsoft, porque em algum momento o governo americano começou a mover uma ação antitruste contra a Microsoft, porque ela tinha, obviamente, tomado o mercado americano inteiro de softwares e tudo mais. E aí, esse mesmo drama que a gente está falando aqui da Coreia se colocava lá nos Estados Unidos, porque se você tinha um monopolista, né, a Microsoft era praticamente um monopolista, né, que estava tomando conta e cobrando caro de todo mundo, Windows, Excel, não sei o que, e o governo americano puto moveu uma ação antitruste. E aí, eles contrataram, acho que foi o Paul Romer de Chicago, para defender. Eu acho que eram dois gigantes economistas, não me lembro se o Paul Romer estava defendendo ou atacando, mas o argumento de defesa da Microsoft era o seguinte, falar, tudo bem, vocês vão quebrar nosso monopólio, beleza, mas vocês vão apanhar da China, da Coreia e da Ásia, porque lá eles estão todos concentrados. Então, provavelmente, se vocês dividirem a Microsoft, o que a gente vai ver daqui a alguns anos é uma gigante chinesa monopolizando o mercado americano, né? Então, para ver como essa questão realmente é delicada, né? De você, vamos dizer assim, proteger os seus gigantes para que eles possam competir no mundo, mas ao mesmo tempo não deixar que os seus gigantes te matem, né? Internamente. Exato, é uma tensão que, enfim... Mas não podemos tratar isso como se faz no Brasil, né, Wallace? Fala, não, tem que ser concorrência perfeita em tudo, porque o capitalismo só floresce com concorrência perfeita. Aí vem os gigantes do mundo e aniquilam a gente. E é uma visão ingênua, cara. Não sei se, às vezes, eu fico sempre pensando, não sei se é uma visão ingênua, sabe? De acreditar em concorrência perfeita, ou de pregar de que a abertura e a concorrência internacional em um país como o nosso, né, na minha concepção, eu estou falando isso porque, assim, tem várias pessoas, né, que têm uma outra lógica de interpretação e não significa dizer que a gente tem a visão predominante, absoluta, né, do conhecimento. Mas quando a gente analisa a realidade, né, os fatos concretos, como o próprio Chang e a Alice Ames, um dia eu estava conversando com o Paulo e falei assim, que a Alice Ames ela e o Chang tem uma parte que ela fala assim, quando os liberais interpretam o sucesso asiático,
não passa de uma nota de rodapé, e ainda mais equivocada quando se confronta com a realidade histórica, né? Porque quando se o rodapé tá errado, é foda. Porque assim, se a nota de rodapé tá errado, cara, quiçá, né, toda a obra. Porque assim, não existe, como, por exemplo, tem uma coisa que eu cito na minha tese, quando eu escrevi minha tese, que eu identifiquei, lendo todo esse material, que todos os neoclássicos, os estudos mais, né, que tem uma identidade maior com o pensamento neoclássico, eles fazem, né, quando eles estão analisando a Coreia, para dizer que a Coreia foi uma economia aberta, eles pulam do terceiro plano quinquenal e vai para o quinto. Né? Aí eu sempre ficava, por que ninguém fala do quarto plano? Aí eu comecei a ler o quarto plano. Eu falei assim, cara, tem um salto aí, eu não sei por que as pessoas, mas o quarto plano quinquenal foi essencial entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, porque justamente ali quando a Coreia começa a transitar da imitação para a inovação, para fortalecer suas cadeias produtivas e se preparar para um processo de abertura, entende? E isso os caras pulam, e aí começa a dizer, olha, a Coreia foi uma economia aberta, né? E porque foi aberta, sofreu a concorrência, mas se a Coreia fosse aberta, eles não sobreviveriam. Nenhuma Chaibons ia sobreviver com choques de competitividade com empresas maduras, né, com economias maduras, com tecnologias mais avançadas. Então, aliás, tem o caso da multinacional, que você tem até um paper maravilhoso que eu repliquei no blog, que tem uma aula fantástica que o Wallace conta sobre isso. Eu até queria explorar aqui na live para a gente aproveitar a oportunidade, que é a relação com as multinacionais no setor automotivo, né? Porque o parque não deu moleza para as multinacionais, porque elas queriam, obviamente, tomar conta da Coreia. Aliás, de novo, né, não consigo ficar sem falar meu ditado, bom e velho, que o leão come carne. Então, a multinacional, ela está ali para conquistar o mercado, ela não está ali para ajudar o concorrente, né, Wallace? E essa luta contra as multinacionais foi bastante clara lá também, nos carros, por exemplo, né? Congelou ele ali. Então, travou? Congelou? Será que ele vai voltar, sai e entra de novo? Vai voltar. Voltou? Eu tava dando uma olhada aqui se tinha sido minha internet. Agora voltou. Acho que cortou. As multinacionais estão cortando aqui nossa transmissão. Já estão, boicote, né? Porque como o Ciro fala, esse negócio que o Paulo falou é o seguinte, e que como o Wallace falou também, para traduzir para um jargão popular aqui, é o seguinte: eles tentam matar o carteiro para que você não leia e receba a carta. É basicamente isso. Isso aí. E tentaram fazer isso, né, na indústria automobilística, quando a Ford tentou fazer isso na Coreia. E o governo sul-coreano, ele agiu foi de forma muito cirúrgica, né, nesse processo de parceria. E, por exemplo, a Hyundai surge justamente para se confrontar com a atuação da Ford dentro do mercado sul-coreano, entendeu? Com forte subsídio para que a Hyundai pudesse dominar esse mercado. Né? Por isso que a Hyundai é a empresa que é. A Hyundai não é uma empresa... Né? Eu costumo dizer assim, que os fortes investimentos de inovação que têm uma rentabilidade futura extremamente arriscada, feitos pelos Chaibons, só foram feitos com suporte financeiro do Estado. E a indústria automobilística, para poder enfrentar o boicote dos Estados Unidos nesse setor, né, teve que ter o suporte do Estado para poder fazer esse investimento, né? E a Kia, por exemplo, que é uma coisa interessante, porque a Kia, que quis fazer parcerias com empresas norte-americanas e não quis promover um processo mais autônomo de desenvolvimento, ela não se beneficiou dos recursos do Estado como a Hyundai, né? A família que coordenava, que administrava a Hyundai fez. É isso que tem uma aula que eu conto um pouco dessa história. Como a Hyundai, ela compra esse projeto do desenvolvimento da indústria automobilística dentro da Coreia, e ao contrário da Kia, que vai querer manter ali, com medo da rentabilidade futura, né, dos seus lucros, dos seus investimentos, vai querer manter ali um processo de importação, de absorção, sem nacionalizar a produção, a Hyundai vai ser beneficiada de forma muito mais ampla com as políticas de Estado. Que tem uma questão chave aí, Cassiano e Wallace, que é a coisa do risco, que eu sempre falo e falo bastante nas aulas. Quem toma o risco, né? Então, num país pobre e emergente, o risco tecnológico é um risco gigantesco. É difícil você ter uma iniciativa privada, local, que esteja disposta a tomar um risco gigantesco para competir contra uma Ford, contra uma GM, pensando em carros, mas pense em qualquer indústria oligopolizada e concentrada no mundo. Qual é o empresário doméstico, guerreiro, empreendedor, que vai acordar e tomar um risco gigantesco para competir com uma gigante multinacional que já está estabelecida no mundo? Quer dizer, só se o cara for maluco, né? Porque o nível de risco que ele tem que tomar é descomunal. Então, por exemplo, a Kia,
ela foi mais no miudinho, falou, puta, vou dar uma arriscadinha, mas eu fico com a parceria, eu trago a tecnologia de fora, eu fico abraçado com as multinacionais, então eu tenho certeza que eu não vou quebrar, porque eu não vou me alavancar e tomar tanto risco. A Hyundai não, a Hyundai já foi no abraço. Mas ela foi por quê? Porque o General Park estava lá atrás. Ele falou, vai que eu te seguro. Tem uma rede aqui no seu trapézio, se você cair eu te seguro. E aí eles foram. Então, de novo, uma visão ingênua no Brasil de que o empreendedor brasileiro vai bater a Caterpillar, a Monsanto, a Mercedes-Benz, né? Exato. Né? E isso, se me permite um parênteses também, né? Você até compartilhou recentemente, Paulo, na tua página, aquele modelo, né, de carro criado, né, aquele exclusivo, 5 marchas, né? Era o nome da empresa que o Getúlio tinha criado, né? Que era a Fundação Nacional de Motores, né? FND. Né? Exatamente. O modelo FMN, né? FMN. E aí você tinha lá o modelo Kennedy, né? Que era o Kennedy, não, JK, na verdade, né? Juscelino Kubitschek, e que era uma coisa exclusiva, 5 marchas, para aquela época foi um negócio fantástico, né? Ver tudo aquilo desmoronar. É o paralelo da Gurgel, né? Porque a Gurgel poderia ter virado uma Hyundai, só que aqui não é, obviamente, tem toda a história do Ciro lá do BNDES, mas é muito mais do que isso, porque a Gurgel, na verdade a Gurgel, pelo que eu pesquisei, pelo que eu pude entender, ela foi detonada pelas multinacionais. Porque o leão come carne, entendeu? Qual é o sentido de uma multinacional deixar espaço para uma Hyundai prosperar ou para uma Gurgel prosperar? Então, lá na Ásia e na Coreia, o governo cacifou a Hyundai até ela virar esse gigante internacional, né? Exatamente isso. Tem uma coisa interessante, só para um texto do Kim Lin, né, que é sobre cadeias globais de valor, né, e inovação. E tem uma parte que ele fala claramente, falou, olha, multinacional nenhum vai querer desenvolver setores mais intensivos em tecnologia fora das suas matrizes. E tem vários textos sobre cadeias globais de valor que vai nesse sentido, né? Então, a Coreia, nesse caso da Coreia especificamente, tratou de desenvolver suas empresas nacionais para elas desenvolverem tendo clareza que, por exemplo, os Estados Unidos não fariam isso, entendeu? Exatamente. E a explicação do porquê é muito simples, porque o que gera o poder de mercado da empresa, o poder de monopólio no final do dia, é o conteúdo tecnológico proprietário dela. Então ninguém vai transferir isso para o seu concorrente ou para o seu país concorrente, porque é da própria essência da empresa. A razão de ser de uma GM, de uma Ford, de uma BMW ou de uma Hyundai é o quê? A marca dela e o conteúdo tecnológico proprietário e a maneira pela qual ela faz aquilo, que só ela sabe fazer, é o segredo de negócio. Então isso nunca vai transbordar. E nem ela vai deixar transbordar, porque senão ela corre o risco de morrer, né? Porque justamente a ideia da luta concorrencial, ela te leva para um poder de monopólio. Porque quem fica na concorrência morre. Só se salva quem constrói algum poder de mercado, né? Exatamente. E aí você pega a questão do Estado dando a segurança, né, para esse tipo de investimento, tanto em países emergentes quanto em países até, né, desenvolvidos quanto os Estados Unidos. Você pega hoje a SpaceX, né? O que é a Tesla? Exato. Pelo amor de Deus, aquilo ali é uma mentira que eles vendem, né? Para falar, como que ele chama? O Elon Musk aí é um um puto empresário, mas se não fosse o dinheiro da NASA, o cara não ia jogar foguete porra nenhuma. Então, e aí eu começo a ficar indignado. Pareceu o Ciro, eu começo a ficar indignado, que me toma de uma revolta, porque assim, eu até posso aceitar uma certa ingenuidade desse pensamento brasileiro. Mas para mim hoje já viraram tudo bandido. Para mim hoje esse pessoal, assim, é porque só se eles viverem num mundo paralelo ao nosso. Não, mas veja, não subestime os economistas. Eu e o Wallace, a gente conhece os economistas. A capacidade do economista de viver em mundo paralelo é gigantesca. Assim, eu tenho vários amigos que vivem em outra galáxia. Eu vi o teu debate com Samuel Pessoa. Bicho, assim, o cara não dá. O cara tá em outro planeta. Então, assim, exato. Tá em Marte, lá com a SpaceX, que foi desenvolvida pelo Estado. Bom, enfim, mas só para a gente voltar e retomar, que aí uma pergunta interessante, e aí eu vou fazer uma provocação, né? E depois uma pergunta. Primeira provocação que eu acho assim, que eu acho que talvez a única coisa que não tem que ser oligopolizada é banco.
Principalmente, bom, sim. Boa. Nisso daí a gente acertou, porque a gente criou um oligopólio perfeito. Não, daí a gente se fudeu, né? Porque, assim, se não for centralizado no Estado, aí a gente fica refém, né? Então, essa seria a provocação. Então, ou são bancos, né, como a China, como você reportou, né, Wallace, na Coreia do Sul, bancos fortes, estatais, ou você abre para uma concorrência igual aos Estados Unidos. Tem um banco para financiar a universidade ali, né? Tem um banco, né? Você recebe um cartão de crédito em parceria de um banco específico para Harvard, né? É um negócio, né, bizarro, mais de 6 mil bancos, né? Se eu não me engano, nos Estados Unidos. Aí o Brasil comete tudo, o Brasil faz tudo ao reverso, né? É essa gente aí que está no... Mas desculpa a indignação. Mas veja que, assim, aí esse é um ponto legal que você mencionou, eu queria falar um pouquinho, queria ouvir o Wallace, mas de fato, assim, o setor financeiro ele é um setor crucial de qualquer economia, porque ele controla o capital e controla o funding, o financiamento, né? Então, os setores privados, os setores financeiros muito privados, e isso a gente fala bastante no curso, né? Eles incorrem no erro do que a Mariana Mazzucato chama de finanças não pacientes, né? Então você tem um pouco essa necessidade de finanças pacientes atreladas à inovação tecnológica. Então você precisa de um funding estável, de longo prazo, que dê tempo para a empresa inovar, assumir risco, coletar o retorno dela, etc, 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 né? Inclusive, hoje a China vai muito bem por conta disso, né? Você pegar, por exemplo, o último livro lá do Brad DeLong, que é aquele da Concrete Economics, né, em que ele analisa a tradição hamiltoniana nos Estados Unidos e fala, olha, os Estados Unidos está perdendo da Ásia e da China porque ele está com o sistema privado totalmente focado no curto prazo, que só financia a bolha imobiliária, que não financia inovação coisa nenhuma. Então, o sistema financeiro americano também, não vamos nos iludir, ele também é concentrado. Aliás, todos os sistemas financeiros do mundo eles são concentrados, porque eles têm uma lógica de economia de escala e economia de escopo, né? A natureza do serviço financeiro já é uma natureza concentradora. Tudo bem que no Brasil a gente realmente se superou, porque a gente fez o oligopólio mais fantástico do planeta, mas a questão é que aqui ele serve, né? E ele não serve a financiar projeto de longo prazo e ele não serve a financiar desenvolvimento tecnológico. Então, o Parque ele tinha muito claro que o custo do monopólio tinha que trazer o benefício da inovação tecnológica e da conquista dos mercados mundiais. Então, ele estava dando uma colher de chá para as empresas, mas não é para elas ficarem lucrando ali no bem bom. É para elas se graduarem e competirem no mundo. Se não, é o que o Wallace falou, ele simplesmente tirava o funding, tirava o financiamento e deixava quebrar. Eu acho fantástico uma aula do Wallace, que ele cita 5 Shaibos, não sei nem como ele decorou todo esse nome coreano aí, mas fala pra gente aí, Wallace, os 5 Shaibos que para mim é tudo nome de pinga coreana, que eles deixaram quebrar. Mas antes de passar para o Posso só fazer um complemento aí você fala da fala do Paulo, que é o seguinte, que é exatamente isso, o setor bancário no Brasil, né? Você tem 5 bancos, dentre 2, né? Um de capital misto, que é o Banco do Brasil, que agora querem fazer um puxadinho do Bank of America. O segundo é a Caixa Econômica Federal, beleza, que é público, e aí você tem 3, né, bancos, aí você tem alguns bancos internacionais aqui, mas basicamente 5 bancos que concentram, né, a distribuição de crédito. E aí eles não financiam capital, investimento de longo prazo, eles não financiam, né, aquele venture capital, inovação, também não financiam, não tem o menor interesse para financiar. E também, se você levar em consideração agora, principalmente no século 2020, eles não empregam. Então, é um negócio parasitário, porque nem emprego eles geram no país, porque agora é tudo o caixa eletrônico. A única tecnologia que eles geram é um bot de resposta automática no aplicativo do banco original. Mas é um bot, e eles estão desempregando pessoas. Agora não tem. Foi uma descambada de fechar a agência do Banco do Brasil, o Bradesco fechando a agência, tudo digital agora. Então, é um setor que não emprega, que não cumpre a sua função, vamos dizer assim, com o desenvolvimento nacional, né? Pelo fato de não financiar investimentos de longo prazo e de inovação tecnológica, e fica muito parasitário, né? Pelo menos aqui, o parasita, né? Aqui no Brasil está complicado. Mas assim, em relação ao sistema financeiro, Cassiano, eu tenho muito cuidado para falar em relação a essa questão da concentração de mercado,
Porque, por exemplo, eu até botei no meu Twitter um dia, quando o pessoal estava detonando, porque sempre quando sai lucro dos bancos no Brasil, né, a galera começa a detonar. Tá vendo aí a concentração, a centralização, como se fosse algo particular do Brasil. Óbvio, o Brasil está entre as 5 maiores concentrações do sistema bancário no mundo. Mas o mundo, como o Paulo falou, ele tem um sistema financeiro concentrado. Aí o que eu acho é que tem uma das funções, eu não sou um macroeconomista, né? Eu estudo indústria, estudo inovação, estudo a Ásia. Mas uma das coisas que eu acho que é função do Banco Central é um regulador do sistema financeiro, né? E um dos mecanismos, por exemplo, no caso do Brasil, do Banco Central, que poderia utilizar, né, bancos para gerar uma certa concorrência, são os bancos estatais. E isso eu aprendi com o Joseph Stiglitz, né, no livro dele, Globalização e seus Malefícios, quando ele está tratando da crise ali, da Ásia, da crise que atingiu o Brasil, ele vai dizer assim, olha, não se pode, quando ele está fazendo uma crítica à agenda, né, do consenso de Washington, ele vai dizer, olha, não se pode, né, privatizar todo o sistema financeiro, porque você tem que manter bancos estatais em suas mãos, porque ele é um instrumento, né, de você aplicar sua política monetária. Então, por exemplo, na crise recente aqui no Brasil, né, quando o governo usou os bancos públicos para poder expandir crédito, os bancos privados não expandiram na mesma proporção do que os bancos públicos, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, né, e o BNDES. Na Coreia, a gente teve isso muito forte, né, aí vendo essa questão das concentrações, né, impera muito aquela tese do too big to fail, né, de que são grandes demais para quebrar. E quando a gente pega a história da Coreia, não é bem assim, porque é o que o Paulo estava falando das empresas. Em 1960, o presidente Park ele deixou a Gaipong quebrar, ele deixou a Sanhum quebrar, e deixou a Donglip quebrar. Nos anos 80, nos anos 90, deixou a Hanyang quebrar, a Yonhon quebrar, a Unsong quebrar. Olha só para o trabalho para decorar cada nome desse em coreano. Pelo amor de Deus. Com a pronúncia correta, hein? A própria Kia quebrou em 1997. E aí o Ha Jung-chang, ele tem uma coisa que ele fala assim, olha, o grande problema desses críticos em relação às concentrações, a ideia até do too big to fail, é porque, vejam, você salvar empresas, né, é uma coisa. Você salvar o CEO e pessoas físicas é outra coisa. Então, muitas vezes, o que se faz é uma intervenção no mercado em que você salva... A crise de 2008, por exemplo, a crise de 2008, que o Chang gosta muito de comparar, um monte de empresa norte-americana quebrou, com o governo salvando, né, o sistema financeiro, etc., na Europa também, e ninguém ficou fazendo essa crítica pesada quando se faz, por exemplo, em relação ao Chaebol, né? Porque a Chaebol, uma das coisas que se pressionam muito é que o governo sul-coreano, tanto é que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, na crise de 97, a primeira coisa que eles fizeram foi pressionar o governo por uma reforma, né, de organização, né, empresarial para quebrar com essa lógica da propriedade da gestão da Coreia. E isso não foi feito, porque os caras têm uma ânsia muito grande. Eu quero ver eles fazerem na China isso daí, se eles são corajosos. Quero ver o FMI entrando na China lá. Agora... Uma coisa nessa linha que, mais uma vez... Deixa eu só pontuar uma coisa rapidinho. Nos anos 80, nos anos 90, quando o presidente Park começa a privatizar o sistema financeiro, o que é que ele vai fazer? Não tanto o presidente Park, como depois o assassinato dele. É jogar para o Chaebol os bancos, para não desnacionalizar o banco, para não ficar refém do capital financeiro. Quando a Coreia faz isso, foi o que o Paulo começou falando logo no início da nossa fala, que é para tentar entrar na OCDE nos anos 90, começou a fazer um monte de reformas para agradar o Fundo Monetário Internacional, né, ao Banco Mundial. Qual foi o resultado disso? O Chang mostra que em 3 anos, né, o número de bancos que entrou na Coreia foram 24 bancos, sendo que a Coreia sempre teve 6 bancos comerciais. E do nada aparece 24 bancos atuando de forma irresponsável na alocação de crédito, né, e especulando no curto prazo, contradizendo toda a tradição de desenvolvimento sul-coreano. Vai resultar na crise de 97. Aí eles vão querer colocar a culpa no Chaebol porque opera com alavancagem, que é também um outro mito. Porque Não, é exato. Começou a se comportar como se fosse a América Latina. O FMI queria latino-americanizar. Não satisfeito em ter destruído a América Latina, eles queriam latino-americanizar o sudeste da Ásia, né? Da Ásia. Tem um trabalho do Daniel Rodrik, né, que eu estava lendo agora, a partir de uma leitura que eu fiz do Kim Lin, né, de um texto sobre o consenso de Washington, né, na Ásia e na América Latina, que o Daniel Rodrik fala assim, olha, qual é a diferença da América Latina para a Ásia, para a Coreia particularmente, aí tratando, em relação à agenda? É porque na Ásia, eles sabiam que a estabilidade macroeconômica não era o suficiente
para o desenvolvimento. Portanto, eles não seguiram as políticas microeconômicas, mantiveram as políticas industriais de caráter vertical. Na América Latina, né, se acreditou tanto na agenda macroeconômica como na agenda microeconômica. Exatamente. E aí tem um problema, né, né, aqui no Brasil, que eu acho que é o reflexo disso, né, como você colocou, que hoje você tem quase 70%, né, da mão de obra formal de trabalho alocada em pequenos, médios e micronegócios. E isso se faz uma propaganda, né, de uma, né, ancorada em ideologia, logicamente, mas né, seja empreendedor, seja vamos produzir a pequena, nada contra, não sou contra, não estou falando aqui que eu sou contra pequeno e médio empresa, né, enfim, mas se faz uma propaganda para incentivar isso, justamente no sentido assim, inclusive de cobrar do BNDES, assim, não, o BNDES não tem que financiar a empresa grande, o BNDES não tem que agir nas empresas grandes, tem que agir nas empresas pequenas para prosperarem. Então a gente vê a dicotomia logo de cara, né? E aí você pega também, por exemplo, quando como você ressaltou a questão da questão familiar, né? Da questão da administração familiar e não de fundos, né? Fundos de administração, fundos de gestão, como acontece aqui, infelizmente. Ou seja, então o BNDES pega o dinheiro, aí empresta para a JBS, né, que é uma produtora aí de carne, então de produtos com nenhuma sofisticação, né, produtos aí primários, né, enfim, e quem que gerencia aquilo vira uma especulação no limite, né, porque ali o Meirelles tem parte ali no fundo de gestão, não sei quem lá tem parte, não sei quem lá tem parte. Então, eu achei muito interessante quando você falou que na Coreia a importância dessa tradição foi fundamental para a manutenção dessas empresas, né? Diferentemente do Brasil. E aí você pega, quando existe algum sucesso de êxito aqui no país, o BNDES financiando, né, empresas de construção civil e colocando elas ali estrategicamente na África, né? Onde agora só tem chinês, ali na época era puta oportunidade, aí vem o Ministério Público e e aí não mata a pessoa, não mata o CPF, mata o CNPJ. E aí você destrói a tecnologia gerada de fundição, né, de tudo, de construção civil, de aquelas perfuradoras lá de petróleo, do pré-sal, tudo mais. Então... E é por isso que eu falo, e tudo isso com uma propaganda assim do pessoal, a sociedade batendo palma. Mas esse é o ponto, porque a corrupção ela é muito forte na China, por exemplo. A China é conhecida hoje talvez como um dos países mais corruptos do mundo. Nem conta pro Elias isso, porque o Elias vai me matar, porque ele vai falar que na China tudo é perfeito, mas a corrupção é endêmica lá. E como na Coreia do Sul também, essa relação do crony, né, do cronismo, né, e no Brasil isso ganha muita força, né, Cassiano, que você está falando do capitalismo de compadrio, né? O capitalismo de compadrio, que é uma expressão pejorativa, né, que supostamente explica a crise da Dilma, é como funciona na Ásia, mas não é um capitalismo de compadrio no sentido de que você vai ajudar o seu amigo porque você vai proteger ele, porque você vai dar dinheiro fácil para ele. É de compadrio no sentido de que o Estado ele vai ser o seu padrinho, mas não é para você ficar zoando. Ele vai ser você vai botar meta, você vai botar... Conquistar o mundo, fazer sofisticação tecnológica, fazer graduação produtiva. E ele vai te ajudar, porque se ele não te ajudar, você não vai fazer nada. Sozinho, você é o peso-pena que vai lutar contra o Mike Tyson. Né? Exato. Então, aí aqui você simplesmente chega e prende o general Otto. Que país que prende cientista? Enfim, fala um pouco disso aí, Ola, se você puder. Essa sofisticação produtiva é chave para entender a Ásia. A gente não tem essa... E também claro, o sistema jurídico, se você puder, não sei se tem algum conhecimento, mas que também... Porque aqui, né, com ativismo judiciário, fudeu tudo o planejamento econômico, mas ainda malemar mal feito também. Viu? Também não vamos passar pano para as besteiras que foram feitas. Mas lá tem uma chancela institucional para isso, ou seja, no então, é o que eu falei assim, cara, eu nunca, porque assim, tem um espírito que é muito presente na Coreia, em toda a sua trajetória de desenvolvimento, né, que é o nacionalismo,
né? Eles têm muito orgulho, cara. O sonho de qualquer jovem sul-coreano é se formar e trabalhar no chaebol, né? É o ápice da carreira deles. A jornada de trabalho na Coreia do Sul hoje é de 12 horas diárias, cara, né? E isso já foi de 14, 16. Regulamentado hoje, a jornada de trabalho é de 52 horas. Só que com a hora extra, que é muito comum na Coreia, essa jornada de trabalho chega a 60 a 62 horas, porque o nível de competitividade entre as pessoas é muito alto, né? Você entrar na maior universidade dele, que é a Universidade Nacional de Seul, é o ápice da sua vida, da carreira, entendeu? Aquelas pessoas que entram na Universidade Nacional de Seul, por exemplo, já têm a vida garantida. E aí, veja, no período recente, isso é importante, será que você citou um pouco da questão do autônomo, a Coreia do Sul tinha em torno de 32% de trabalhadores autônomos, com as reformas trabalhistas implementadas lá. E isso foi um problema para a Coreia, porque a taxa de desemprego entre os jovens é de 24% a 22%. Né? Então, nenhum sistema é alto, nenhum sistema é perfeito. Qual é um dos elementos aí, né, que muita gente não conhece? É o elevado número de suicídio e alcoolismo entre os jovens, cara, porque a pressão pelo sucesso... Né, veja, lá na Coreia, cara, é muito comum, muito comum, o segundo colocado ficar deprimido. Veja, o cara tem milhões competindo, ele ficou em segundo, mas ele não está feliz com aquilo, entende? Por causa da história da competitividade, de superação deles. Eles veem a história da Coreia, da guerra da Coreia, da colonização, né, como um aprendizado, né, de superação. A crise de 97, a primeira vez que eu fui lá, eu perguntei como que vocês veem a crise de 97? Eles falaram, a gente tem a clareza de que ninguém consegue derrubar a gente nesse mundo. Depois que a gente passa, porque, veja, para essa geração, eles não sabiam o que era a crise. A crise de 97 foi a primeira grande crise, negativo, né? Do período recente, né? Para quem vinha com a taxa de crescimento de 10, né? Semana eu gravei uma aula que eu falei assim, é justamente a curva V na Coreia de 97, porque eles caíram, vinham de 9%, caiu para menos 5,1% e depois, se recuperou em 1999 com 11,5%. Né? E um projeto de investimento e inovação, que é o que está acontecendo agora também na Coreia, né? Diante dessa crise mundial. Né? Então, assim, para mim foi muito estranho essa questão, por exemplo, de tratar a questão da Samsung, da presidente aí recente, né, de forma combativa em relação à corrupção, porque a corrupção, cara, faz parte da lógica do desenvolvimento, quando tem essas relações. Então, aqui no Brasil, lamentavelmente, as pessoas levaram muito para um discurso moralista, dessa relação capital, Estado. E na Coreia, aí eu acho que tem uma questão básica que eu falei inicialmente, a lógica do nacionalismo, né, em que as pessoas veem como algo comum, porque está ali a propósito com o objetivo do desenvolvimento nacional, do orgulho nacional. Eles têm muito orgulho disso, da questão nacional, de ter marcas internacionalizadas, né? Então, eu acho que isso é importante, extremamente importante numa trajetória de desenvolvimento. Você ter, por exemplo, uma burguesia nacional que cumpra projetos, né, que assume projeto de desenvolvimento, que eu acho, é uma hipótese mais sociológica já aí, né, do que econômica de fato, de que o nacionalismo faz muita diferença nessa trajetória de desenvolvimento sul-coreano. Né? O Lee Sung-kim, ele fala que com a ascensão do cristianismo na Coreia, né, tem muitos evangélicos, talvez 30% da população, né, é cristã, e a maioria é evangélica. Tanto é que a expansão do Covid lá se deu justamente por causa de uma igreja evangélica, né, que ficou fazendo isso, ficou negando. Um amigo meu me falou isso aí, sobre essa questão do avanço. É fato, isso é verdade. Dos evangélicos, né? Mas veja, o Lee Sung-kim, ele fala assim, que isso foi importante porque as bases, né, culturais do nacionalismo, do compromisso com o país, com o compromisso com a nação, com o compromisso com o próximo, com o respeito aos mais velhos, toda essa cultura, essa base cultural da dedicação, da disciplina, nada disso foi transformado. Né? Você misturou aí o confucionismo com valores cristãos que eles chamam de um neoconfucionismo, mas que manteve a base aí da dedicação, da produção, da produtividade, da competitividade. Isso tem um lado positivo, porque tem efeito, o que mostra muito isso, né? Como é que isso tem efeito para a produção industrial, para a produtividade, para a competitividade. Mas, por outro lado, que o Lee Sung-kim não avalia no livro dele, porque também não é objeto de estudo dele, né? Aí eu fui perceber isso no período recente, como é que isso tem impacto, por exemplo, na vida das pessoas, né? De uma pressão constante. Cara, no ano passado, em novembro, eu li uma reportagem nos jornais coreanos que eles construíram um presídio, olha só que loucura, cara, um presídio que as pessoas pagavam para ficar presa, para não trabalhar muito. Sabe? Então, assim, cara, é impressionante. Caralho. Eles pagam para ficar preso porque eles não conseguem se desvincular da competição, entende? Competição, do trabalho. Isso é um pilar
fundamental, porque parece que o sonho de todo brasileiro é ter uma casa em Miami, é ir para Disney, é colocar, vestir um Nike, ter um iPhone, né? Não é estudar na USP, é estudar em Harvard, é estudar né, em Cambridge, estudar, né, no MIT. A gente, então, talvez a cultura exerça um papel fundamental para você chancelar. Eu acho que depende muito da história também, né, Cassiano? Você pegar, por exemplo, a Coreia, ela foi massacrada pelo Japão, depois ela foi dominada pelos Estados Unidos no começo. Então eles, coitados, os caras assim, é o que a gente chama de ameaça externa, né? Todo país que tem ameaça externa, ele acaba desenvolvendo um senso nacionalista mais forte, né? Sei lá, Israel, né? Sim. O Brasil, ele nunca teve uma ameaça externa de verdade, então a gente tem, sei lá... Teve só os holandeses tentando, né, entrar lá no Nordeste, né? Peteleco. Você quer uma questão interessante do que você está citando, Paulo? Da última vez que eu fui a Seul, aí eu estava andando no metrô, aí tinha uma propaganda assim, que é uma ilha bem bonita lá em Seul e tal, ou na Coreia, era dominado pelo japonês, mas nós tomamos, então visite. Faça turismo lá, entendeu? Exato. Então isso é coisa do conflito. Um pouquinho do Covid, né? O que vocês estavam falando, porque uma das coisas que eu achei interessante, né, das aulas do Wallace, ele está muito mais inteirado do que eu, é que mais recentemente parece estar havendo uma mudança das políticas, mais no sentido de New Deal, de China, de tentar resgatar o planejamento econômico, do que uma virada liberal, por exemplo, que é o que a gente tinha visto nos anos depois de 2010, 2011. Eu acho que agora, com a crise do Covid, da pandemia, isso está se intensificando na Coreia, né, Wallace? Queria te ouvir um pouco sobre isso, porque os dois New Deals, a gente tem alguns New Deals no mundo, né? Não o Brasil é suicida, mas a gente tem o New Deal da Coreia, a gente tem o Brasil era um pró-Brasil. Exato. E o cara ainda falou que era plano Marshall. Mas eu estou sentindo, enfim, e as aulas, o Wallace explora, acho que valeria para a gente ouvir um pouquinho dele, essas novas tendências, né, coreanas, no sentido de revisitar as tendências antigas, né? Só para contextualizar um pouquinho isso, porque eu acho bem interessante essa história, porque, veja, o presidente Moon, quando assume, ele começa a fazer uma revisão de algumas reformas que foram feitas no período da entrada da Coreia na OCDE. E a imprensa sul-coreana é muito engraçado, porque é muito parecido com a daqui, começou a bater forte, chamá-lo de pró-trabalhador, principalmente disso, que o investimento... Que absurdo, que absurdo! Que absurdo, o cara tem que trabalhar 12 horas. Chamando ele de pró-trabalhador porque ele estava fazendo uma revisão da legislação trabalhista. Porque, veja, os 30% do self-employment na Coreia, né, gera uma massa de trabalhadores ali desprotegido. Por exemplo, a crise está deixando muito claro isso, né? De como que essas pessoas do autônomo, né, que as pessoas gostam de chamar de empreendedor, né, acha bonita a palavra empreendedor, então todo mundo é empreendedor. Carteira verde e amarela, né? A propaganda do Santander. Ele começou a fazer, ele começou a rever. Aí, veja, o investimento, dado a baixa demanda agregada, estava caindo na Coreia. E aí, o que a imprensa dizia? Está vendo aí? É o caso da legislação trabalhista. Eles não estavam vendo que estava desacelerando a demanda chinesa pelos produtos coreanos. Esse era o motivo, né? A China hoje é o principal parceiro comercial da Coreia. E como a China deu uma desacelerada para quem estava crescendo 11, né, vai para 9, reduz a demanda, e a China também, por outro lado, está criando sua estrutura produtiva e uma relativa autonomia. Tá? Tanto é que recentemente eu publiquei um texto lá no Twitter mostrando que como os chineses contrataram, acho que 100 mil engenheiros coreanos pagando uma fortuna para eles acelerarem o processo de autonomia, principalmente em setores mais intensivos em tecnologia. Então a Coreia está sofrendo muito com isso. E o presidente Moon fez uma leitura muito correta disso. Então o que ele fez quando surge a crise? É o New Deal coreano, que é um programa de 76 trilhões de won, né, que está fragmentado em 5 anos para estimular, né, a economia verde, né, o green economy, e o setor de inovação. Ao mesmo tempo, para gerar emprego e um amplo processo de retomada de seguro-desemprego na Coreia do Sul. Isso é extraordinário. Essa semana ele anunciou já o 3º pacote, né, desse recurso aí de 76 trilhões. Isso equivale quanto em dólares? Mais de 60 bilhões de dólares.
Mais de 60 bilhões. Né? Que para o PIB da Coreia hoje está em que? $1 trilhão, será? Olha, assim, uns 800 daria 10%, Isso. quase 10% do PIB. Fantástico. Entendeu? Isso, mais 10% um pouquinho aí. Então, assim, o New Deal é extraordinário. Até mesmo, o Paulo lembrou bem, eu mandei uma reportagem para ele, que os caras estão criando emprego no setor público, para gerar emprego. Até no setor público. Pegou todas as empresas públicas, pegou os cargos no governo e está gerando emprego, obrigando as empresas para tentar estimular, né, a geração de emprego e combater essa crise do Covid. O primeiro trimestre desse ano teve uma queda de 1,4, quando a gente compara com a Europa, foi bem menor do que vários países. Né? Aí a imprensa sul-coreana, algumas, tá vendo que não está dando certo? Não é que não está dando certo, porque a demanda externa está caindo. A China, com a crise, contraiu a demanda. Se não fosse o New Deal, provavelmente a crise seria muito mais profunda. E aí o que o Paulo colocou é importante. A experiência deles de 97 dá todo o suporte político para o presidente Moon fazer isso, porque a sociedade, como eu falei, a última pesquisa que foi publicada saiu de uma aprovação de 42% para 70%. Tanto é que os opositores estão quase desistindo de lançar candidato para concorrer com o cara. Exatamente. Deixa eu falar, o Cassiano, eu estou vendo aqui o tempo, a gente já está chegando no 3 horas aqui. Eu não sei se tem perguntas aí, se alguém mandou perguntas, se quiser responder. Eu queria falar um pouquinho só meio que dar um resumo, mas não sei se depois você quer abrir espaço para algumas perguntas. Como é que está aí? Só para que eu já vou ter que sair também. Aqui eu não consigo ver, porque eu estou sem o outro celular aqui que eu estava, né? Aí eu não sei se tranquilo. Mas aí eu posso fazer uma pergunta, então, antes de você fazer esse resumo geral? Tá bom. Porque eu queria meio que dar uma concluída, que daqui a pouco eu vou ter que sair também. Então, mas vai ser rápido, mas é só nesse sentido mesmo, então. Não, vai lá, manda bala. Da questão, primeiro, da estrutura, né, de emprego, e aí já linkando com essa questão, ou seja, essa explosão, né, de autônomos e como isso se deu, essa, né, fragmentação que gerou ondas de suicídio. Aqui no Brasil, a diferença é que toma 51, né, e vai na igreja evangélica, mas pelo visto, pelo que a gente já está sabendo, os coreanos também indo buscar refúgio. E também tem a pinga, que é a pinga dele, que até é o nome que o Wallace falou ali. Mas diante desses fatos, eu até mandei uma reportagem para o Paulo, que não sei se foi a Xiaomi ou se foi a Huawei, né? Huawei, que criou um mini... Xiaomi, né? Xiaomi. Ela criou um mini projetor 4K, um negócio absurdo, assim, né? Então, só para referendar também o que você estava falando, né? Que a Samsung já está, né? O smartphone já talvez não vai fazer mais tanto sentido, né? O Samsung Galaxy, que era o top de linha, talvez está perdendo o mercado. Então, eles estão realmente exprimidos e aí precisa, né, agora do Estado para fazer essa nova linha de investimento para gerar emprego e também para tentar gerar uma certa inovação para continuarem com essa resiliência e adaptação de mercados. Agora, entrando nessa questão chave da realidade hoje, né, antes, então, pré-pandêmica, onde a gente viu, né, o Parasita, o filme, o Bong Joon-ho e etc. Essa desigualdade, né, enfim, essa desigualdade, ela se deve somente a esse fator de deslocamento da população para a automação, para o empreendedorismo, né, e etc., ou depois dessas tomadas de políticas neoliberais, mas qual os outros fatores assim que podem justificar, e aí você ter um filme que expõe, né, e aí vira um fenômeno internacional que expõe muito bem, de forma artística, esse contraste de realidades, né, do povo e das classes, né, da Coreia do Sul. Não, eu acho que eu vou passar para o Wallace, já que ele vai responder melhor do que eu, mas eu acho que há um movimento muito claro de enriquecimento da sociedade como um todo, né? Lembra que a Coreia era muito pobre nos anos 60, né? Era um país bastante pobre, né? E aí, esse processo, acho que ele segue firme até a crise de 97, da crise da Ásia. Os anos 90 já são um ponto de virada, né, em relação
a antiga Coreia, e ela muda depois para um registro mais ocidente liberal, se vocês quiserem, né? Então, é evidente que não é que o problema da desigualdade havia sido resolvido na Coreia, mas a minha sensação é que a sociedade foi num crescente até os anos 2000, e depois ela meio que começou a patinar um pouco, e ficou até numa certa crise de identidade, né, Wallace, eu diria, porque a crise de 97 foi um golpe, assim, que eles sofreram, né? E, enfim, mas você pode falar melhor do que eu. E depois, com as políticas de liberalização e tal, acho que a coisa da desigualdade tinha melhorado, voltou a se agravar um pouco, né? Isso, eu acho que o ponto central é esse, Paulo. Assim, primeiro, Cassiano, é importante, assim, pobreza existe em todos os lugares faz parte do capitalismo. Em alguns países de forma mais acentuada, em outros menos. A grande questão que eu acho que chamou muito a atenção do caso do filme Parasita, em relação a essa questão da pobreza, é porque as pessoas sempre viram a Coreia como um case de sucesso achando que era o mundo perfeito. Não é o mundo perfeito. A Coreia tem problemas. E um desses problemas é o desemprego, por exemplo, entre os jovens, 20%. Não dá para absorver tudo. E aí, sobre essa questão do desemprego estrutural, que na literatura se chama, né, com a inovação, tem muitas controvérsias, porque eu tenho um amigo que é especialista na temática, né, que ele mostra que tem estudos que deixam claro que as inovações geram outros empregos, e empregos até melhores, enfim. Existem controvérsias em relação a isso. Mas no caso da Coreia, eu concordo muito com o Ha Joon-chang nesse sentido. As reformas para entrar na OCDE foram responsáveis pela geração do desemprego na Coreia, que vai impactar na questão da pobreza, da desigualdade social. E que vai levar essas pessoas à automação, sim, tanto é que, veja, autônomo. Qual é a taxa de desemprego hoje da Coreia? 4,2%, que foi o nosso pleno emprego, beleza? E eles... Muito 4. baixo, né? 4,2% baixíssimo. Muito baixo. O ano passado eu estava lá com 3, eu estava em 3,4%. Eles estavam deprimidos por causa do 3,4%. Falei, se eu mostrar 12% do Brasil, vocês vão ver o que é ficar em depressão, entendeu? Fora 38 milhões da informalidade. Fora os 4,8% do desalento. Mas veja, na crise de 97 para 98, a taxa de desemprego foi para 8,6% na Coreia. E isso foi um baque, porque, veja, quando teve a recuperação de 11,2%, esse mercado de trabalho ele não foi recuperado na mesma proporção, tá? Por causa das reformas nesse sentido. E aí o tal do self-employment também teve um impacto muito grande nessa questão da pobreza, né? Então, o que o governo sul-coreano está fazendo hoje é reconhecer que essas políticas, né, de entrada na OCDE geraram ou contribuíram para que essa desigualdade se acentuasse. Agora, se você comparar a desigualdade na Coreia com outros países, você vai ver que a gravidade é muito menor, principalmente quando a gente pega essa realidade, entende? Exatamente. Então, eu acho que tem essa questão, e na conversa com o Fausto, eu participei de uma entrevista com o Fausto sobre a Coreia, e o Fausto chama a atenção de uma coisa no final que eu achei bem interessante, né? Quando a gente pega, né, o presidente Moon em outros países, a Índia mesmo está fazendo isso, né? A China, que está adotando um projeto de fortalecimento de cadeias produtivas locais e retomada de algumas políticas contrárias à agenda do consenso, né? Isso nos dá um alívio, um respiro, porque a gente vê que tem alternativas para a gente refletir o que é melhor para nosso país, né, para o desenvolvimento. O fazer o estudo comparativo, acho que esse é o nosso grande objetivo, Paulo, é provocar reflexões, né, para que as pessoas possam olhar para a experiência da Coreia e dizer, olha, isso aqui é bacana, isso aqui não é. Né? Isso aqui, será que dá para aplicar no Brasil ou não? Né? Porque as comparações ela têm limites. Né? Como diz o Robert Wade, não se dá para transportar um modelo para o outro país, mas serve para a gente refletir. E só aí para passar direto para o Paulo, não é nenhuma pergunta, é só uma informação. O mundo está se unindo contra a China agora para evitar que a China financie o plano Marshall dos países europeus, dos países ocidentais. Ou seja, saiu lá na notícia que o Trump quer fazer um G11, né, ali dos países, né, que quer incluir Índia, quer incluir, né, Coreia, etc., para fazer uma contrapartida geral aí para tentar ver se barra o gigante vermelho, o gigante dragão vermelho, né? Eu não sei se dá tempo ainda, porque na verdade os países, e a Coreia é um belo exemplo disso, o Wallace tem colocado várias matérias no Twitter, quem não segue o Wallace ainda, sugiro que siga. Se quiser me seguir também, que minha conta foi hackeada, eu tô tendo que reconstruir meus seguidores, né? Mas tá lá, se escrever Wallace Moreira ou Paulo Gala, vocês vão achar. Mas a Coreia tem sido esperta nessa negociação, porque não vai ser tão simples para os Estados Unidos achar que ele vai estender a mão para todo mundo e todo mundo vai abraçar. Porque a China,
a China tem muitas coisas para oferecer também, né? Então, essa enquanto os briga da Estados Unidos Huawei vai cair 5, a China vai crescer 1,2 e no outro ano a previsão é de quase 7, né? Eu acho que uma das grandes consequências do Covid vai ser mais uma pernada da Ásia, porque eu vejo hoje a China, a Coreia do Sul se recuperando de maneira muito mais rápida, né, mais ágil do que as economias ocidentais, principalmente a China, porque ela realmente tem o planejamento econômico no núcleo, né, no coração dela, de funcionamento, que eu brinco que é o New Deal permanente. Mas a Coreia do Sul tem migrado para isso também. O próprio Japão está revisitando essas ideias de voltar a buscar o papel do Estado e autonomia em relação a tal das cadeias globais de valor, enfim. Mas eu queria só dar uma concluída aqui, porque eu já vou ter que sair, e o nosso esforço no curso e toda essa discussão que a gente faz de Coreia é justamente de pensar o Brasil, tentar pensar o Brasil através da Coreia, porque a Coreia ela é meio que vendida no Brasil como solução. Mas ela não é vendida por nós, né, Wallace? Ela é vendida pelos outros, mas pelo motivo errado, né? Porque eles falam assim, olha a Coreia, olha o que a Coreia fez que deu certo. Basta você educar, basta você abrir a economia e basta você poupar. Aí você fala, não, a Coreia não fez nada disso. A Coreia centralizou o capital, ela tinha um sistema financeiro público, né? A Coreia não simplesmente investiu em educação, ela criou gigantes tecnológicas que criaram suas próprias universidades dentro das empresas para inovar em produtos. A Coreia não simplesmente abriu sua economia, ela protegeu oligopólios que tiveram a capacidade de conquistar o mundo com a ajuda do Estado. Então, uma história completamente errada que se conta no Brasil sobre a Coreia do Sul, em que se recomenda que se faça o que a Coreia do Sul fez, que ela não fez. Então, não só ela não fez... É a nova língua. Que pelo fato de não ter feito, que deu certo. E que se a gente fizer, vai dar errado, né? Então, tá tudo atrapalhado, né? E essas coisas incomodam muito a gente, né, Wallace? Então, a gente escreve no Twitter, escreve no blog, faz curso, escreve livro, faz live, doutorado, né? tudo. Faz live, para ver se a gente consegue engajar a opinião pública, né? Enfim, a sociedade civil para a gente poder melhorar o debate, né? Porque senão você vai lá ler aquele economista na Folha que fala aí, né, que estuda, poupa, se abre e tal, você fala, pô, é a nota de pé de página errada, né? Como diria Asden, né? Todo mundo se mete a querer falar da Coreia, né, cara? Eu no sábado eu tava em casa e um amigo ligou e falou, ó, o Luciano Huck tá falando da Coreia, dá uma olhada lá. Eu falei, pô, é verdade, né? É verdade. Aí eu falei, vou ver, porque... Eu falei, eu vou dar uma olhada. E a frase inicial do Luciano Huck é: em 30 anos, os coreanos foram da pobreza à riqueza, investindo fortemente nas suas escolas, professores e universidades. Cara, é o maior senso comum que tem sobre a Coreia, entendeu? Achar que a educação, por si só, resolveu o problema do desenvolvimento da Coreia. Se resolvesse, não teria 24%, 20% de desempregado entre os jovens, entendeu? Não é assim que funcionam as coisas. Ou então a Argentina não estaria na crise que está, e muito menos Cuba seria um país mais rico do mundo. Né? É isso. Então, assim, a Coreia, com todo o que o Paulo citou, de estrutura industrial, de planos quinquenais, de projeto, de industrialização, de transitar da industrialização substitutiva de importações para exportações, todas essas temáticas que a gente aborda no curso de forma mais aprofundada, que deixa muito claro que a educação é uma variável, né, de um projeto sistêmico de desenvolvimento sul-coreano. Não, beleza. Com certeza. Então, agora para finalizar, vai lá. Passar para as considerações finais, levando em conta bom, é aquilo lá, né? Matar o carteiro para não ler a carta. Então, criar uma falsa, né? Uma falsa narrativa para vender o que não se fez. E isso é o grande problema hoje que contamina o Brasil do ponto de vista ideológico, do ponto de vista, né, cultural, do ponto de vista da grande imprensa, e a gente não tem muita válvula de escape e muita oportunidade para poder se contrapor, e são em lives como essa, em cursos como esse, que a gente pode tentar ir dando luz, né, nessas trevas, e colocando o pingo nos is, e mostrando, porque economia, ela não é foto, ela é filme, né? Como a gente estava discutindo lá, a mesma questão que a gente estava discutindo no lançamento do livro, né, do Paulo com o André Roncalho. É isso, as pessoas elas ficam nessa superficialidade,
né, formadas por Facebook, né, por frase curta, etc., e fica, né, jogando essa discussão binária, simples, rasa, sem se ater à profundidade, né, do objeto de desenvolvimento econômico e a estrutura por trás, a ferramentaria institucional, a força do Estado. Não, eu acho que assim, vai lá. Não, era isso e passar para as considerações finais. Assim, eu queria te agradecer de novo pelo espaço, pela live e tudo mais, e eu acho que assim, a gente tem a oportunidade com o YouTube, com o Twitter, com essas lives, enfim, o mundo mudou, né? E ele mudou no sentido de que existe um potencial gigantesco das pessoas terem acesso à informação de qualidade, né? Então hoje você não precisa ficar sujeito ao que você assiste na grande imprensa, né? Você pode ter acesso de maneira simples, né? Simples e, enfim, totalmente acessível, né? E então, por isso, né, eu fiquei muito feliz quando eu convidei o Wallace para a gente fazer esse curso, né? Porque olha a minha situação, eu vejo um monte de gente falando um monte de besteira de Coreia, um monte de besteira. Em qualquer lugar que você ligar a televisão, que você abrir jornal, Facebook, você vai ver que tem um monte de besteira. Aí eu vejo um cara como o Wallace, que, puta, um cara gigantesco na Coreia. O cara estudou a vida inteira, dedicou a vida a entender Coreia. Tem puta doutorado, leu toda a literatura, mas o cara vai assistir na televisão para entender o que é Coreia, o que aconteceu na Coreia, né? Então, me dá um desespero isso, né? De ver a qualidade de informação, a quantidade de informação que a gente tem, a carência que existe do outro lado de boa informação, né? Mas a boa notícia é que, pelo menos hoje em dia, a gente pode fazer isso, né? Unir as pontas, né? Unir o mundo com o Wallace. Falar, você quer entender de Coreia? Escuta o que o Wallace vai falar. Não perde tempo de ficar assistindo outras coisas, né? Então, te agradecer a oportunidade, porque a gente precisa disso, dessas lives, do canal do YouTube, do Twitter e tal, e incentivar o Wallace, como ele já está fazendo, aliás, a vir para o debate público, né? Porque o debate público está cada vez mais nas redes sociais, né? Redes sociais. A gente tem que estar presente para fazer a contranarrativa. É fundamental. Todos nós, né, que temos essa linha de pensamento, né, heterodoxa, enfim, que se contrapõe a essa hegemonia liberal, temos que ir para a rede. É uma convocação. Uma convocação. Modestamente, exatamente. Eu aqui, um garoto falando né, na graduação ainda, mas assim, é preciso... Mas você tá bem. Você sabia que ele tá na graduação ainda, né, Wallace? Eu li o perfil dele. Tô fazendo graduação ainda, mas assim... Aprendendo muito. Você está estudando nas suas lives aí, você está fazendo curso de economia nas lives. Não, exato, aprendendo muito com vocês, assim, eu só tenho a agradecer, inclusive, também, para mim é uma oportunidade imensa, eu leio bastante, né, livros também, assisto canais de vocês, né, do Paulo, etc. A gente costuma, né, sair fora do padrão ali do estudante que está fazendo o curso ali para tentar o estágio lá no banco, né? Não sei o que, a gente costuma ter uma amplitude maior aí. Mas esse eu acho que é o nosso dever, que é o dever do que está na capa do novo livro do Ciro, o dever da esperança. Se não formos nós, olha, não dá para esperar que não vai cair do céu. Vai lá, Wallace, fala pra gente aí o nome da pinga, que até agora eu não consegui decorar o nome ainda. Bom, o nome da pinga é uma coisa que eu vou ficar devendo, porque eu posso pegar uma foto e publicar no Twitter. Porque eu não sei o nome, assim. Mas ela é verde, né? Ela tem uma... Como que é? É verde. Eu vou botar no Twitter, cara, essa bebida. A foto. Copia da gente, cachaça. por favor. Ela está para nós com a 51. Eu queria, assim, cara, para mim foi uma oportunidade, assim... eu sempre fui uma pessoa meio avessa às redes sociais, né? O Paulo que me estimulou muito a começar as redes sociais. O Luiz Gesteira, né, que é um amigo nosso em comum, também me estimulou muito quando eu o conheci. Né, ele falou, cara, você tem que usar porque assim, você conhece muito da Coreia, de desmistificar o que se fala muito da Coreia. E mais do que tudo, assim, a minha grande ânsia e vontade sempre que muitas pessoas façam o nosso curso, né, para que possa contribuir para se pensar de forma diferente a Coreia e sair do senso comum. Eu acho que esse é uma das grandes contribuições que a academia tem, é fazer com que as pessoas saiam do senso comum. E o curso EAD, né, as lives, as redes sociais, elas proporcionam isso. Eu faço um artigo, 4 pessoas vão ler, sabe? Com pouco impacto do ponto de vista, porque é um artigo científico, tem outro objetivo, outra finalidade. Mas isso aqui não, sabe? Essas redes sociais, o Twitter, e eu tenho vivenciado isso, né? Tem um mês que eu entrei, mais ou menos, só no Twitter, né?
Eu tenho vivenciado isso, e está sendo uma experiência muito grande, muito boa para mim, muito importante. É o que eu falei, assim, o curso, ofertar esse curso é uma oportunidade de mostrar toda uma trajetória de estudo, né, sobre a Coreia, vida, né? Sobre a Ásia, de vida também. Na minha vida, eu tenho 40 anos, né, e uma parte de 40 anos, a metade dela foi estudando a Coreia, né, me dedicando a isso para poder pensar no que eu poderia contribuir para um projeto de desenvolvimento nacional no Brasil, né, pensando enquanto desenvolvimentista, pensando enquanto brasileiro. E eu acho que a Coreia, a partir do momento que as pessoas conhecerem, estudarem, vão ter essa identidade também. A Coreia é um país fascinante nesse sentido e nos leva a fazer essas reflexões. Então, eu queria aqui fazer esse convite público, né, para que todos possam se matricular, fazer nosso curso, e a gente poder dialogar, né, nas redes sociais sobre a Coreia. A partir do momento que vocês forem fazendo as aulas e quiserem entrar em contato, a gente pode dialogar e pensar em alternativas, pensar em outras interpretações, em outros elementos que talvez eu não tenha pensado ainda, até porque a gente sempre está aprendendo todos os dias, e muitas vezes a leitura é algo muito subjetivo, né? Então eu posso ler e identificar uma coisa e outra pessoa ler e entender, identificar outra coisa. O Paulo falando, eu sempre aprendo alguma coisa que eu não tinha prestado atenção em relação à Coreia. E é isso. Boa. Pô, muito obrigado a vocês. Valeu, dois. Galera. Tá, um dia assim que eu tive um luto familiar muito pesado. Força aí, Cassiano. Foi o motivo do atraso. Obrigado de coração. Não, eu que agradeço vocês que me fizeram ter um subterfúgio aqui, e só peço ao nosso público que continuem, que compartilhem. O link está fixado aí do curso. Vamos disseminar a contranarrativa do desenvolvimento econômico. Sem isso, a gente não faz o nosso povo, a gente não faz a nossa juventude entender quais são os projetos, né, determinantes de Brasil. Aí você fala, pô, se Felipe Neto tá dando pitaco, se a Anitta tá dando pitaco, se a Gabriela Prioli tá dando pitaco, desculpa. O fundamental de tudo é a economia. O direito que me perdoe. Quem explica as relações de produção e quem vai indicar o caminho não é o direito, é a economia, são as relações de produção. Isso eu sou muito marxista nesse sentido. Então, beleza. É uma oportunidade imensa, eu pude dar uma risada boa num momento difícil, e eu agradeço muito vocês pelo conteúdo e peço encarecidamente ao público que siga, se inscreva no canal do Paulo, do Wallace, no meu, e vai compartilhando. Trabalho de formiguinha. É só assim que a gente vai poder mudar essa trajetória colapsada e assim, a passos largos para o precipício do Brasil, de Paulo Guedes e Bolsonaro. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado, Vitinho. Valeu. Se inscrevam no curso. Valeu, obrigado. Abraço. Forte abraço. Abraço. Abração.